queria ter um negócio que eu queria ter liberdade pessoal e profissional. Eu defendo isso, deveria ser básico, né? Ter educação financeira, porque para você viver, você precisa ter uma educação financeira mínima que seja, né? Você tem que retirar um prolabore. Você não vai retirar o quanto que tá sobrando ou retirar do faturamento. Você tem vergonha de vender. Eu não sei vender. Eu não gosto de vender. Peraí, você não gosta de vender, então não sei o que você vai fazer. Porque a vida é sobre venda. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, coloque o seu comentário e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Se você também quiser acompanhar mais conteúdos, bastidores e outras informações, a agenda de convidados, também acesse o nosso Instagram, @podcast Arte de Vencer, que lá tem muitas informações legais que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu também tenho uma convidada super especial, afinal de contas viajou mais de 4 horas para estar aqui, então antecipadamente te agradeço. Então se você é profissional de saúde ou profissional de educação física e também é empreendedor, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse episódio, pela nossa convidada de hoje. Tenho o prazer de receber a Adriana Razeira. Razeira, isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Bom, a Adriana, ela é formada em Educação Física, com vários títulos de especialista, MBA, pós-graduação e mestrado na área, ou seja, uma expert, instrutora de Pilates, mas ela, acima de tudo, é empreendedora e uma grande empreendedora também. Afinal de contas, ela dirigiu uma das maiores empresas do segmento de Pilates, estúdio de Sim. Pilates, a Vol Pilates Studio, com mais de 200 unidades em todo o Brasil. Ela também tem os seus próprios estúdios também. Então, com certeza vai ter muita lição para nos dar no episódio de hoje, porque ela também presta consultoria, mentoria, é escritora, palestrante, ela faz muita coisa. É isso mesmo. Então vamos começar, Adriana. Eu queria saber um pouquinho como foi a sua infância. Se lá na infância você já tinha uma clareza do que você queria ser, você já gostava de educação física, como é que foi a sua infância? Na verdade, não. Eu nunca gostei de educação física. Eu sempre fui aquela excluída da educação física e muito boa aluna. E quando eu fui escolher o curso, foi um choque para minha família, porque todo mundo falava assim: ué, mas educação física ainda tinha aquela coisa, é para quem não estuda, para quem não gosta de estudar. Por que você vai fazer educação física? Só quer ficar na academia, né? Exatamente. Só que eu já tinha uma visão, talvez, ali, que eu queria entrar no ramo da educação física para eu poder fazer diferente. Para eu realmente poder acolher as pessoas que vivenciavam essa mesma exclusão, né, nessa parte da educação física. Então, quer dizer, eu já entrei com esse intuito mesmo, né? Então, eu nunca fui a melhor que jogava, que todo mundo tem essa questão, não. Mas eu quis entrar na educação física para conseguir fazer diferente. Então, desde a infância eu já tinha essa visão um pouquinho diferente das Então não coisas. teve nenhuma inspiração da família. Nenhuma expressão da família, muito pelo contrário, né? O pessoal, Adriana, mas você vai também na escola, meu tio queria que eu fizesse direito, todo mundo, né? E eu falei, não, eu vou fazer educação física, né? Eu já gostava, lógico, da parte de esporte, de atividade física, tudo, mas eu queria realmente trazer uma coisa diferente ali. Eu falei assim, por que que, se eu estudo, se eu vou bem, sim, eu vou fazer educação física para fazer com que o curso, para que isso se destaque, né? Não é para ficar só para os bons tem que estar no meio também, né? Então Sim. foi por isso. E essa paixão pelo empreendedorismo veio em que momento? Durante o curso, antes, depois? Então, na verdade, veio bem, assim, veio depois, né? Depois que eu formei, na verdade, o meu intuito era fazer mestrado, ir para essa área acadêmica, e eu falo que de repente vão surgindo as coisas na nossa vida, né? E aí surgiu a questão do Pilates, que era muito novo no Brasil ainda, né? E surgiu a oportunidade de eu ir para essa área do Pilates. Eu tinha prestado concurso, entrado para dar aula e tal. Mas surgiu a oportunidade, eu fui fazer o curso de Pilates. Nisso eu falei, eu vou abrir um estúdio, vou abrir um lugar. E aí as coisas foram acontecendo, né? Então foi bem legal essa minha história, porque de repente eu abri e ali eu percebi que eu entendi um pouco do negócio. Aham. E fui me estudando e me dedicando mais para conseguir não ser só profissional boa, mas realmente ter um local, uma empresa mesmo, né? Não apenas um estúdio, que não era comum na época, né? E como foram os primeiros dias como empresária? Então, assim, são muitos desafios, né? Porque, na verdade, eu peguei um empréstimo para abrir o estúdio.
né? Então já começou aí. Eu falei, eu não tinha dinheiro, eu comecei do absolutamente zero, zero não, acho que eu comecei do negativo, Só tinha o sonho. só tinha o sonho. E eu peguei o empréstimo e falei, vou abrir o estúdio. Fiz as minhas continhas lá, o que eu precisava e abri um estúdio com o básico que eu tinha. E quando eu fui, né, eu abri o estúdio numa cidade pequena e as pessoas falavam assim pra mim já, não vai dar certo, porque assim, o Pilates já tinha um valor maior, né, do Maior. que se você Uhum. comparasse com a academia, embora sejam, né, trabalhos diferentes, mas tinha. E as pessoas ainda me incentivando, né, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Tanto assim, e uma diferenciação também que eu tinha, que foi o seguinte, todos os estúdios de Pilates eram verde, eram azul, parecia assim coisa de academia, de clínica, aliás, de Uhum. fisioterapia clínica médica. E eu falei, eu não quero isso. Eu quero trazer uma outra coisa. E lá atrás, né, há 17, 18 anos atrás, o que eu trouxe? Um estúdio laranja. Não existia isso, né? Só que porque eu fui estudar um pouco da questão das cores e eu vi que o laranja era uma cor que dava ânimo, que dava, combatia a depressão, né? As pessoas ficavam mais animadas. Então eu falei, eu não quero um estúdio verde e azul, porque pra mim eu não gostaria de ir num estúdio com esses tons. E aí eu fui, já montei um estúdio laranja logo de cara. Chamar atenção eu chamava já. Exatamente. Então assim, acho que eu já tinha essa coisa, né? Eu não sei se a gente pode chamar de dom, uma vocação para ir para esse lado, né? Hoje eu até dou aula sobre diferenciação da concorrência, né? Mas você vê lá atrás, sem tanto conhecimento, eu já comecei a ir para esse lado da diferenciação, né? E abri, e assim, com 6 meses, meu estúdio estava lotado. Eu já estava tentando contratar pessoas, já tinha pago o meu investimento, né? E tudo isso, assim, é o que eu falo, a gente vai falar mais adiante sobre várias coisas, mas eu acho que eu tive toda aquela questão do atendimento, mesmo sem ter muito conhecimento, eu não entregava só habilidade técnica, né? Eu entregava o quê? Um bom atendimento, eu entregava várias coisas ali, a administração financeira do estúdio. Então, acho que eu entreguei várias coisas que por isso que fez meu estúdio fazer tanto sucesso em tão pouco tempo. A gente sabe que hoje, para os pequenos negócios, a grande diferenciação é justamente o atendimento, né? E essa oportunidade de você lidar diretamente com o seu cliente e o Sim, proprietário, criando essa conexão, né? O que sim. que mudou quando você passou a dirigir uma grande rede, que de certa forma você perdeu isso, né? E aí você teve que atribuir isso. Como fazer, o que mudou para você e o que você teve que correr atrás de falar, opa, agora a coisa não é mais agora do jeito que eu fazia, eu tenho que criar uma filosofia, todo um padrão de atendimento, desafio de fazer essa padronização acontecer também. Eu acho que a receita do atendimento, o que que eu percebi, né, decorrer da minha jornada, que aí eu fui indo, né, para o lado da consultoria de negócios, estudando sobre atendimento, sobre vendas. Sou especialista no jeito dizem de encantar e fidelizar clientes, né? Então foi criando toda uma bagagem, né, para que quando eu cheguei, né, no cargo da direção, o que que eu já sabia? Que eu precisava ter um padrão mesmo. E aquela receita que às vezes a gente usa no menor, você, lógico, com adaptações você consegue usar no maior também. Mas você precisa do quê? De mais métricas, isso que ninguém tem, né? Então eu preciso metrificar ali, né? O quanto estão vindo para mim, o quanto eu estou atendendo, o quão satisfeito essas pessoas estão, o quanto está dando resultado. Só que isso numa escala maior, né? Só que sempre tentando manter aquele atendimento mais de perto mesmo, criando aquela conexão, tentando. Porque isso eu acho assim, né? Nesse mundo robotizado que a gente está, né? Eu sou super a favor, mas eu acho que a gente tem caminhos também, né? Não é para tudo que dá Sem dúvida. certo, né? Então foi uma coisa que eu fui percebendo, né? Às vezes queria robotizar, eu falei, não, peraí, isso não dá para robotizar. Esse pode ser o nosso grande diferencial, que é o que eu sempre trabalho, né? Então, no mundo onde tudo está sendo robotizado, será que às vezes se eu fizer um atendimento diferenciado, pode ser meu grande diferencial? Até porque atendimento é muito relativo, né? Às vezes o que é bom Sim, para um não é para o outro, as pessoas exatamente. funcionam de forma diferente, né? Exatamente. Mas você falou de criar métricas, essa padronização também, mas um planejamento. Sim. Quando você abriu o estúdio, você fez isso ou você foi mais ou menos naquela história que muitos empreendedores acabam fazendo? Eu sou bom no que faço, vou abrir e de repente você apanhou ali e viu a necessidade de correr atrás de fazer um bom planejamento, aprender finanças, aprender É. marketing. Como é que foi esse Na processo? verdade, o meu caso ele vai na contramão das maioria, né? Porque eu atendo aí, né, até hoje, centenas de clínicas, consultórios e estúdios, né?
Eu já tinha, acho que um pouquinho dessa noção, não tinha tanto conhecimento, é lógico, mas eu já tinha um pouquinho dessa noção. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu apliquei muita coisa que depois eu fui estudar. Tá. De uma maneira, lógico, né? Sem muito conhecimento, que foi indo. Por isso que talvez tenha dado tão certo, Uhum. né? Depois eu fui só aprimorando. Mas é lógico que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez, né, eu teria até melhor. Só que o que acontece? Como eu comecei a ver que aquela maneira que eu estava fazendo estava dando certo, o que que eu fiz? Eu repliquei isso e comecei a abrir outros estúdios. Eu falei, opa, peraí, isso aqui tá certo. Aí eu aprendi o quê? A padronizar o que dava certo, até as métricas, e aí eu consegui replicar em outros, né? E aprimorando sempre, né? Sempre aprimorando, porque também o mundo vai mudando, as coisas dos negócios vão mudando. Então eu fui aprimorando, fui me dedicando, estudando muito, gente, porque uma coisa que eu falo é assim, É. muito estudo. A melhoria é um processo contínuo, não tem Muito jeito. estudo. Muito estudo o tempo todo, até hoje, é muito estudo. Porque o que funcionava, às vezes, há 10 anos atrás, hoje não funciona tão Muda. bem. E cada vez está mudando mais rápido, né? Cada vez está mudando mais rápido, exatamente. Quando eu vou falar sobre atendimento com meus clientes, eu falo assim, gente, o atendimento que eu ensinava 2 anos atrás não é o atendimento que eu É. ensino hoje, entendeu? Então as coisas vão mudando. Mas a gente tem uma base. E a base seria o quê? Organização financeira, toda a parte de planejamento, de métrica, você tem que ter dados. Não importa se você é sozinho, se você tem o teu negócio sozinho, você tem que ter dados. Com esses dados, o que que você vai fazer? Você vai criar ações e estratégias para conseguir o teu resultado, né? E ter sempre um objetivo e um plano definido. Mas eu ainda estou curioso numa situação. No curso de educação física, eles não mostram a importância disso, de Nenhuma, finanças, né, de planejamento nenhuma, estratégico, nem nenhuma, nada. nenhuma. Aonde que foi o seu gatilho de falar assim, eu preciso aprender isso? Eu acho que foi quando, na verdade, assim, acho que eu olhei pro meu estúdio, enfim, ali, né, que eu queria ter um negócio. Eu queria ter um negócio que eu queria ter liberdade pessoal e profissional. Então eu percebi que se eu ficasse só ali no operacional, eu não ia crescer. Eu ia ficar presa, escrava o resto da minha vida trabalhando. E não era isso que eu queria. Então, como eu já tinha um objetivo definido de vida, eu acho que isso me fez tentar estudar e ver. Falei, não, peraí, eu quero transformar isso que eu tenho num negócio. Que até então nunca foi visto dessa forma. Eu formo, ou na fisioterapia, ou na educação física, abro o meu negócio e eu trabalho naquele negócio, né? Sim. Hoje em dia que foi visto como empresa, né? Eu falo assim, dos anos para cá que a gente começou a vender estúdio de pilates para investidor. Antes isso não existia, nenhum investidor comprava estúdio de pilates, né? E a gente começou essa demanda, mas agora, depois de quantos anos? 15, 16, 17 anos, né? Então, a hora que eu vi que eu queria ter um negócio, eu não queria ser a funcionário ou trabalhar no operacional para conseguir ganhar, foi aonde eu comecei a profissionalizar o meu negócio. E naquele momento que você decidiu abrir seu estúdio, que todo mundo falava, não vai dar certo, não vai dar certo, Sim, não vai dar certo, e em 6 meses você estava com a agenda já cheia, sim, fez dar certo, e essas pessoas, opa, né? Ela fez dar certo, né? É, provavelmente você, nesses 6 primeiros meses, você encontrou algumas barreiras, porque do sim, mesmo jeito que as pessoas não acreditavam, não talvez pelo fato de ser Adriana, mas talvez pelo conceito que era novo, né, e sim. que pouco era conhecido, aonde você acha que foi determinante? Porque, de certa forma, era isso que você falou, era uma coisa nova que ninguém conhecia, era mais caro que o comparativo Sim, de uma academia, por mais que tenha funções totalmente distintas, diferentes. né? Eh, como foi difícil você convencer também seus clientes de conhecer o novo, de saber a importância do Pilates na qualidade de vida das pessoas a ponto de pagar mais? Exatamente. Eu acho que aí foi onde eu criei um posicionamento e uma autoridade desde sempre, né? Que eu acho que isso que é o grande diferencial, né? Hoje eu ainda Exato. continuo, né? Onde eu sou o estúdio mais caro da minha região, não é só ali da minha cidade. Só que eu acho que o posicionamento é autoridade. Saber o que você está falando, empenho, dedicação, a questão do atendimento, de eu conseguir mostrar para as pessoas o valor do que era aquilo, do quão eu podia transformar a vida das pessoas com aquele método, né? Então, acho que esses fatores que fizeram eu conseguir esse sucesso de repente tão rápido, né? Mas é o que eu falei, é você se posicionar, é você saber o que você está vendendo, é você entender do teu produto, entender da dor das pessoas e entender o que que você pode oferecer. Realmente você pode solucionar a dor das pessoas, né? Então, acho que esse foi o fator aí
primordial. Até porque no início o Pilates ele era muito procurado para reabilitar, não era Sim, tanto preventivo, sim, né? sim, Essa mentalidade foi mudando com o tempo, as pessoas foram entendendo, né? sim. Isso de certa forma também facilitou conforme as pessoas foram entendendo mais os benefícios. Na verdade, se a gente for falar a respeito do método Pilates, o que que acontece? Isso foi uma coisa que eu sempre quis trazer. O Pilates fora do Brasil, ele não tem essa concepção. A concepção de Pilates só para reabilitação e dor e idoso é Brasil, Uhum. né? Então, o que acontece? Eu fui sempre trazendo isso e mostrando para as pessoas: olha, não é assim. E aí, quando você fala a nível mundo, né, a nível fora, é assim, assim que funciona. Né? Então, você trazendo, se posicionando, que eu falei, como autoridade, para mostrar para essas pessoas e fazer o que as pessoas acreditem. E quando eu sempre falava assim: olha, se você não acredita em mim, pesquisa, pesquisa. Então a pessoa, às vezes, ela ia lá, ela pesquisava, e ela via realmente, né, do que eu estava falando. Então eu sempre coloquei muito isso, né, o conhecimento à prova. Olha, eu estou falando isso, 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 mas se você não acredita, dá uma pesquisada. Aí a pessoa, às vezes, lá pesquisava, falava, não, realmente é verdade. Realmente existe isso que você fala é real, né. Então eu acho que é toda essa questão aí para a gente conseguir elevar ali e o pessoal pagar e o pessoal realmente. E dar resultado, né? Porque entrega de resultado. Hoje em dia a gente fala muito sobre eu escuto muito isso, né? Você tem que pôr teu preço lá em cima. Opa, não é Baseado em assim. quê, né? Baseado em quê? Exatamente. Então a gente vê muito informações soltas na internet, né? Você tem que precificar, você tem que se dar valor. Opa, peraí. Mas eu tô entregando? Você tem que entregar. Né? Aí se você entrega, tudo bem. Então tem toda essa questão. Então, quando você vem com esse pacote completo de entrega, toda essa parte organizada de atendimento, todo esse padrão, aí você consegue atingir o que você quer. E não atingir, porque eu falo que atingir qualquer um pode, mas se manter. É, que eu acho que é a parte mais difícil do Exatamente. negócio. A mais difícil. Porque são vários fatores que vai levar essa tanto a geração de novos clientes, quanto também a A recorrência, né? manutenção. É, Exatamente. Então eu falo, às vezes você abrir um lugar, você fica 2, 3 anos. Por isso que já tem as pesquisas, que a gente sabe o quê? Que as pequenas e médias empresas fecham dentro de 2 anos no Brasil. exato. Por quê? Porque não tem uma base ali firme, então não consegue. Você abre, mas e você se manter? A gente estava conversando aqui de bastidor e você falou uma coisa interessante, né? Que o empreendedor, quando ele monta uma empresa, ele se preocupa em fazer bem aquilo que ele é especialista, né? Sim, E as finanças acaba sendo a consequência de tudo isso. E aí a gente está falando da importância da gente colocar a parte financeira como um pilar sim. principal que vai sustentar para que aquele seu conhecimento, naquilo que você é especialista, ele se evidencie, porque senão também não adianta você ser bom no que faz se você não consegue fazer a sua empresa se manter, né? Então, eu acho que é interessante esse ponto de vista, não trazer como consequência, mas como um pilar Como pilar. estratégico, né? Exatamente. Aí eu pergunto aí para quem está assistindo a gente, né, os empreendedores. Você sabe qual é o seu lucro? Você tem que ter isso na ponta da língua. Se você gaguejou ou teve que pensar qual é o seu lucro, a gente precisa conversar. É, Porque é sempre sobre lucro. Né? Então, quando eu falo, é sempre sobre lucro. Minha empresa vai bem quanto? Quanto que ela lucra? Não é sobre faturamento, porque você pode faturar 20 e gastar exato. 25, tá? Então nunca é sobre faturamento, é sempre sobre lucro. Então a importância da gente primeiro ter esses números para saber o quão lucrativo é o negócio que você tem. Aí, quando a gente vê o quão lucrativo a gente vai traçar um objetivo, o quão mais lucrativo pode ser, o quanto eu posso aumentar de faturamento. Só que se eu aumento o faturamento, consequência, eu aumento meus custos. Então é sempre sobre lucro. É uma continha básica, gente, mais e menos, Exato. né? Só que a maioria dos empreendedores não sabe qual é o lucro. E aí, através do lucro, dessa base de organização financeira, então eu falo assim, sempre que eu vou prestar uma consultoria, não importa qual área seja, né? Se eu estou atendendo uma clínica, se eu estou atendendo um estúdio, se eu estou atendendo uma loja de roupa, se eu estou atendendo uma imobiliária, não importa. A minha primeira pergunta é essa. Porque isso vai impactar, a gente tem que arrumar a parte financeira para as outras coisas. Até porque, quando a gente organiza atendimento, aumenta as vendas, eu preciso saber comparar com aquele início. O quanto você está tendo de lucro no Sim. começo e no final. Porque é sobre lucro. Mas é muito desafiador isso, porque assim, se a gente for ver a realidade do nosso país, as pessoas às vezes não conseguem nem ter o controle das suas despesas pessoais, imagina da empresa. Sim.
E a grande maioria dos pequenos empreendedores se perdem no caminho porque começa a misturar essas Sim, contas, né? Ó, sim, não tem a conta da empresa, mistura tudo. Isso é uma perfeito. grande armadilha, né? Perfeito. Perfeito, é o que eu mais pego, né? Então, eu ensino uma parte muito simples da organização financeira, vou até ensinar para vocês, é o seguinte: primeira coisa, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Outra coisa que as pessoas não fazem, os grandes empreendedores, eles não retiram um prolabore. Você tem que retirar um prolabore. É, Você não vai retirar o quanto que está sobrando ou retirar do faturamento. Não. A partir do momento que você organiza, você vai retirar um valor onde você vai pegar da conta de pessoa jurídica e colocar na pessoa física. Ali você, pessoa física, você vai gastar aquele valor, tá? Então você vai continuar usando aquele valor. Adriana, mas como é que eu faço para descobrir o meu prolabore, né? São contas, a gente pensa que a gente pode gastar com despesas ali de funcionário até o prolabore 40% do faturamento, né? Então você tem que fazer mais ou menos essa conta e ver o quanto que está lucrando, porque você tem que estar lucro. Quando o seu lucro vai aumentando, consequentemente você pode aumentar teu prolabore, né? exato. Então uma coisa vai puxando a outra. Mas a primeira coisa que eu ensino é isso: você separa a conta e destina o teu dinheiro pessoal para o seu uso ali diário, você não retira. Outra frase que eu gosto de falar assim: o caixa da empresa não é teu caixa eletrônico, ele é caixa da empresa, tá? Então não fique retirando o dinheiro ali. E lucro também. Você não mexe em lucro. O que você faz com o lucro? Você vai pegar, quando você está começando a organizar, sabe aquela pessoa que não sabe nada, está engatinhando? O que você vai fazer? Então é isso que eu expliquei. Você vai pegar o teu prolabore, colocar na pessoa física e gastar ali para o teu pessoal. A parte que sobrar do lucro, a hora que você fizer as contas, né, das entradas e das saídas, dê um valorzinho do lucro. Não importa se é R$ 10, R$ 100, 1.000, 10.000, não importa. Você vai pegar esse lucro e vai colocar separado numa conta poupança, num cofrinho. Eu nem tô falando de investimento ainda. Ah, Diana, não rende nada, mas não é para render por enquanto. Eu preciso que você coloque isso separado e vai juntando um valor para você ter uma reserva. Aí sim você vai poder começar a brincar com o dinheiro. Então, quando eu ensino, né, eu falo em 30 dias, essa simples mudança de atitude, você já começa a ver realmente o dinheiro. Porque às vezes você trabalha, 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 chega no final do mês, não sobrou nada. É. Até porque o dinheiro sai nas miudezas, né? É Exatamente. na flor nova, Exatamente. na É. decoração, no mimo para o cliente, E né? você não marca, É, você não anota. E aí você trabalha, 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 e no final você tem o quê? Zero. Aí você começa a ficar desanimado. Então eu falo, eu ensino muito minhas clientes, elas ficam animadas já no primeiro, segundo mês. Ai, Adriana, eu tenho um dinheiro guardado. Mas é legal, porque assim, isso dá gosto da gente é. trabalhar. Porque você ter ali um dinheiro, você ter uma reserva. Então, a hora que você começa a ver que teu dinheirinho tá ali por pequenininho, por menor que seja essa quantia, aquilo dá gosto e dá ânimo. Aí você começa a ter ânimo para você. Aí depois tem a parte boa, que é onde você vai começar a brincar mais com esse dinheiro, que é investimento, é você colocar para melhorias do teu espaço, do teu negócio, né? Então aí depois vai para uma outra parte melhor ainda. Mas só de fazer isso, em 30 dias, você vai anotar todas as entradas, todas as saídas, vai fazer as contas certinho. 30 dias. No final você vai fazer isso, você vai fechar teu caixa, já vai direcionar o dinheiro. Mas que dica você daria para quem está nos assistindo? Porque tudo isso que você está falando é muito importante, Sim, mas poucos vão saber colocar em prática, porque por N razões, né? O Brasil é um dos piores países em matemática, isso é comprovação. O brasileiro ele tem dificuldade de lidar com o próprio dinheiro, é só ver o quanto a educação financeira é uma carência muito forte sim. dentro da nossa população. Falta esse tipo de base que eu defendo até na criança, na Na escola, escola, ter sou super a favor educação também. financeira e inteligência emocional tinha que ser matérias Obrigatórios. obrigatórias, né, para isso. Mas aí a pessoa fala, legal, vou fazer tudo isso, mas eh, como que a pessoa ela vai controlar tudo isso? Porque ela não tem os parâmetros, né? Então, quanto que eu posso gastar de aluguel? Quanto tem que ser o meu custo com folha? Eh, quanto que é um lucro adequado?
Às vezes a pessoa busca um aluguel barato, mas ela perde visibilidade. Às vezes, gastando um pouquinho mais, eu gasto um pouquinho mais, mas eu lucro, eu vou faturar mais porque eu tenho uma maior visibilidade. É difícil muitas vezes montar esse planejamento para quem não tem o domínio, né? Até para poder também, como que eu precifico? Principalmente quem vende serviço é mais difícil, porque o Sim, produto ele ainda se baseia no quanto ele paga no produto, põe uma margem em cima, que muitas vezes põe um markup lá um pouco aleatório, mas ainda consegue precificar. Mas o serviço acaba sendo mais difícil, sim. porque ele se baseia muito no que o vizinho está fazendo, né? Se o vizinho vende a 100, ele acha que tem que vender a 98, né? Para se diferenciar. Então, como você. É claro que quem quer essa resposta vai querer te contratar para implementar toda essa filosofia. Mas, assim, tem cursos, além da sua mentoria, da sua consultoria, tem curso onde essas pessoas podem buscar ajuda, porque, assim, elas entendem o conceito, mas na hora de Na hora colocar de em prática aplicar. vai É, pegar, né? não, com certeza. É que eu falo assim, se você já tem um negócio aberto, você tá aprendendo a abrir, primeira coisa, foca em estudar um pouquinho essa parte também, né, gente? Hoje em dia a gente tem muita coisa na internet, você vê até no YouTube, você entra. Eu sei que é muita informação e às vezes pouco conhecimento em implantação, mas você já tem uma base, né? Então eu falo assim que hoje em dia conhecimento, gente, é a coisa mais simples. Você entra no celular, você entra no Google, você pede para inteligência artificial, você já consegue uma direção, né? Uma base, vamos dizer assim, né? Lógico que depois você vai fazendo outras coisas, vai subindo ali o patamar, fazendo um curso, fazendo alguma coisa específica. Mas eu falo assim, justamente por isso que eu ensino uma organização financeira mais simples possível, que não tem erro, qualquer pessoa consegue fazer. Então você vai pegar lá teu papel, teu computador, não importa onde seja, você vai começar a anotar todas as entradas, tudo. Então tudo que entra de dinheiro, pagou isso, pagou aquilo, você vai entrando. Você, paralelamente a isso, você vai colocar todas as saídas. Precisa ter esse cuidado de 30 dias. A Adriana é chata, mas precisa fazer. Esse é o primeiro passo. Então, tudo que você gastar, mesmo que você ainda não tenha retirado de Prolabore, você vai anotar o quanto que você retira. Ah, eu tirei 100 do caixa, eu tirei 200 para benefício próprio. Você vai anotar tudo durante 30 dias. A partir daí, aí que você vai começar a criar ações e estratégias com aquilo que você viu. Porque primeiro você precisa descobrir a tua situação. Exato. Quanto eu tiro, quanto que entra, porque às vezes a pessoa não sabe nem quanto fatura. Então, depois dos 30 dias, você vai ter o quanto você fatura, o quanto sai, o quanto você retira para você, se sobra alguma coisa, mesmo depois de tudo isso. É o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Aí sim você vem e analisa se aqueles números estão coerentes ou o que, que você precisa ajustar. Né? Porque muitas vezes você vai precisar ajustar. Sim. É o que nem você falou, será que eu estou especificando errado? Será que não está sobrando nada e eu preciso mudar alguma coisa? Eu preciso economizar? Eu preciso cortar custos? O que, que eu preciso fazer? Só que é só a partir do primeiro raio-x. Então a tarefa aí é 30 dias, anote tudo para ter esse raio-x. Depois você começa a criar as ações. E ações simples que nem eu te falei. Se eu vejo que eu estou retirando, sei lá, R$ 2.000 e tá ok os 2.000, só que eu vou fazer uma retirada única para minha conta de pessoa física. Simples assim. E o lucro que sobrar, por mínimo que seja, eu vou direcionar. Aí depois, lógico, vem as porcentagens. Só que aí isso é a outra etapa, né? A primeira etapa é você ter consciência dos números do teu Sim. negócio. A segunda etapa é eu crio ações, estratégias e dou uma olhada do que eu posso fazer ali para mexer. E aí sim, numa terceira etapa, aí vai ter um direcionamento um pouquinho mais certo. Mas, gente, de maneira super simples. Isso eu brinco, qualquer um consegue fazer, né? Porque é conta Não de é um mais, bicho de de sete menos. cabeças, né? Não é, não é. Eu vejo muita gente ensinando educação financeira de maneira super complexa. Lógico, existe esse patamar, mas é o que você falou, se a pessoa não sabe nem o básico, ela não sabe nem organizar o dela pessoal, vamos começar por aí? Vamos ter noção de É. números? Vamos estancar primeiro o Exatamente. sangramento para É. depois E aí pensar. depois você vem com É, ajustes, é, entendeu? Mas se eu não tenho números, como é que eu vou fazer ajustes? exato. Se eu não tenho dados, né? Então, não tem jeito. Além das finanças, também um outro pilar muito importante é a venda, que se não vende não entra dinheiro, né? Sim. Se a venda é tão importante assim, por que que principalmente na área da saúde as pessoas relutam tanto em vender? Ah, o assunto que eu gosto, sobre vendas, porque eu nunca tive barreira para falar sobre venda, né? E principalmente na área da saúde, é o que você falou, as pessoas elas têm vergonha de vender. Elas têm vergonha de vender. Ah, eu não sei vender. Ah, eu não gosto de vender. Peraí, você não gosta de vender, então não sei o que que você vai fazer. Porque a vida é sobre venda. O médico vende uma consulta, né?
você vende um produto, você vende um serviço. Todo mundo está vendendo alguma coisa o tempo todo. O influenciador está lá vendendo alguma coisa no Instagram. Ele está ali para quê? Para vender alguma Exato. coisa. Só que tem vendas que as pessoas às vezes não percebem que é venda, então acha que tudo bem, mas não. Todo mundo vende coisa o tempo todo. Só que da onde veio esse preconceito, eu acho que da venda? Porque quando a gente fala de venda, as pessoas pensam muito sobre produtos e não sobre serviço. Você não imaginava lá atrás que, nossa, mas o médico vende? Não, o médico não vende, é uma sumidade. O advogado vende? Sim, ele vende o tempo todo, né? Só que então criou essa barreira, essa crença, A né? gente está o tempo todo se vendendo, né? Não Se tem vendendo o tempo jeito. todo, não tem, né? Eu falo, então, independente do serviço, a gente se vende. Então, veio essa crença de vendas ligados a produtos, não a serviços, e veio a grande crença de vendedor, vender é chato, quem vende é isso, quem vende é aquilo. Então, um monte de coisas ligado a vendas. Então, travou todo mundo, né? Ai, não, eu não vendo, não. Como é que você não vende? Você vende, a manicure vende, a massagista vende, todo mundo vende alguma coisa. Só que aí a maneira como você se posiciona para o vender, né? Que nem a gente comentou, eu comentei com você. O vender, ele é maravilhoso. Vender é você entregar uma solução para a pessoa que está precisando. Então a venda é linda. Só que veio com essa crença. Então a gente tem que o quê? Quebrar essa crença. Exato. Só que é lógico, a venda com charlatanismo é uma coisa, não é disso que a gente está falando. Eu vou vender realmente uma coisa que funciona, eu vou te entregar realmente uma coisa idônea. Aí tá tudo bem, né? Agora a venda ligada ao charlatanismo, não, não é isso, né? Agora, se a venda ela é idônea, se eu tô aqui para te oferecer um serviço e você vai se beneficiar com esse serviço, tá tudo bem. É. Tá tudo ótimo, né? E na parte da saúde foi justamente isso, né? Porque eu falo assim, nas faculdades, é o que você falou, nem na infância ninguém aprende sobre empreender, sobre nada dessa parte, né? E é o que a gente mais faz, O tempo inteiro. né? O que a gente mais faz, só que ninguém aprende. Você não aprende a organizar o financeiro, que nem eu falo. Eu defendo isso, deveria ser básico, né? Ter educação financeira, porque para você viver, você precisa ter uma educação financeira mínima que seja, né? Então, a questão, voltando na questão da venda, o profissional da saúde não teve nunca na infância, na adolescência e não tem na faculdade, né? Então, o que alguns cursos acabam ensinando, dependendo do curso, mas também é muito pouco, né? Que a maioria dos cursos também não vai ensinar essa parte, né? De empreendedorismo, de vendas, de atendimento. Aí, o que aconteceu? Esse pessoal ficou ainda mais mãos atadas, com medo de vender. Ah, eu não sei vender, eu tenho vergonha de vender. Então, é a hora que eu venho e falo assim, não, cara, vamos quebrar essa crença. É. Você tem alguma coisa que vai beneficiar as pessoas? Eu coloco assim, a partir do momento que você tem uma formação e você entende que aquela formação, ela tem um propósito. Se você conseguir passar o propósito daquela sua formação, você vai vender, Exatamente. né? Então você se formou em educação física, se especializou em pilates. Se você vende, se você coloca a sua crença que você estudou e aquilo vai ajudar as pessoas, se você transmitir isso, a venda já vai ser a consequência, né? A Exatamente. venda ela não é forçada, né? É Exatamente. basicamente você pegar o propósito daquilo lá e transformar em algum tipo Exatamente. de impacto dentro de uma necessidade que existe, né? É, é uma regra básica, é problema e solução, né? Exatamente. Eu Casou sempre problema falo e sobre problema e solução, solução. Ah, Dani, o que eu posso? Como é que eu faço para vender? Problema e solução. é, Você pega o problema da pessoa e mostra que você tem a solução. e só vai ser caro se a solução que você está dando for muito maior que o problema, aí vai ser caro. Mas se Exatamente. ela tiver adequada, o tamanho do problema com o tamanho da solução, vai casar, né? Eu falo que o cara ele é relativo, né? É. O cara ele é relativo. O que você está me entregando? Né? E aí vem a pergunta, né? Que eu acho que uma das coisas que um estúdio de Pilates mais ouve é quando alguém entra em contato é quanto custa. Sim. E aí como sair dessa armadilha? Então, mas é o grande também, o grande bloqueio que o pessoal tem. Ai, mas a pessoa só quer saber o preço. Isso em vários, né? De repente, em várias clínicas, spas, consultórios, né? Que a pessoa manda perguntando o preço. Primeira coisa, gente, é óbvio, e aí eu vou entrar já na parte de atendimento, é óbvio que a pessoa vai mandar mensagem perguntando o preço. Eu também mando mensagem perguntando o preço. Eu não vou perguntar, ai, gostaria de saber sobre o seu trabalho. Eu sempre, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e mando, ó, qual que é o valor? E ali vai depender do que a pessoa for me respondendo, não só do preço. Então é isso que as pessoas pecam, as pessoas já acham que é só o Mas preço. só uma ressalva. Ah, O que você falou é importante.
qual é o valor? Você não perguntou o preço, O muitas preço vezes, né? lá, é verdade. Que tem a diferença de preço e valor, né? O preço é aquilo que a gente coloca lá e o valor é tudo que está agregado, né? É, Então, o preço disso aqui é R$ 10. Só que o valor agregado quer deixar uma água fresca, quer ter uma alça para eu segurar, isso é valor. Então, também tem essa questão do preço e do valor. Mas independente, né, de perguntar o preço, o valor, é que a pessoa que recebe essa é. pergunta, geralmente ela Trava, né? já trava. Tipo, se eu não tiver o menor preço, não vai fechar comigo, né? Exatamente. E aí onde eu tenho que mostrar o quê? O valor, né? A hora que a pessoa vem perguntando o preço. Porque por mais que eu tô super interessada no negócio, eu vou até fechar, mas a pergunta que eu uso é essa. E tá tudo bem. Então muita gente vem, Adriana, mas só quer saber preço. E eu vou falar uma coisa sobre atendimento. Se a pessoa teve o trabalho de pegar um celular e mandar uma mensagem para você ou ligou no teu negócio, não me venha com isso. É só curioso. Gente, eu não consigo achar que uma pessoa pega um celular, manda uma mensagem só por Já tem uma curiosidade. predisposição de compra ali, né? Mas vamos falar sobre isso já já, que nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e já voltamos com a entrevista aqui com a Adriana. Só um minutinho, até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunt Ciative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, pessoal, voltamos, né, com a entrevista aqui com a Adriana, que está dando várias dicas para o pequeno empreendedor, principalmente você que é da área de educação física, quer montar seu próprio negócio, mas na verdade essas dicas são valiosas para qualquer empreendedor, porque a receita é praticamente a mesma em todos os Sim, segmentos, né? A gente está falando da importância do atendimento, né? Então, a primeira coisa que o cliente faz é ele entra em contato. E aí vem uma outra questão que eu falo muito aqui, que é a questão das pessoas, né, de pessoas. sim, Então, o que que acontece? Eu imagino eu que o estúdio de Pilates deve ter uma secretária, alguma coisa, não sei se tem, né, mas normalmente academia, essas coisas, médicos, tudo tem uma secretária. E muitas vezes essa secretária não é devidamente treinada. Por quê? Porque pega a menina que tem 18 anos, 19 anos, primeiro emprego, e aí às vezes a gente coloca a pessoa que está menos preparada para atender o nosso telefone e dar essas informações e trazer o cliente para dentro de sim, casa, né? Então, a importância de, assim, ter empresa não é fácil, porque você tem que se preocupar em equilibrar muitas coisas. São as finanças, você tem que vender, você tem que, para você vender, você tem que investir no marketing, né, para conseguir fazer o seu telefone tocar, o seu WhatsApp receber mensagem, mas também a parte do atendimento, né? Porque essa conversão, esse primeiro contato do cliente, ele é muito importante. E aí você tem essa convicção, ele só está curioso, só quer saber quanto custa, tal. Se você entra nessa armadilha, a sua taxa de conversão vai ser baixíssima, né? Então, exato. assim, se a pessoa dentro de aí que eu acho que vale a reflexão, principalmente pela internet, né? Hoje você abre a internet, você vai encontrar todos os seus concorrentes lá muito facilmente. Sim, Se o cliente está mandando uma mensagem para você, o que diferenciou, o que atraiu a atenção dele para mandar mensagem para você, né? Você, é o, foi o seu endereço por ser mais próximo, foi pelo profissional, pela credibilidade, enfim, a gente tem que tentar entender. É, e muitas vezes eu vejo que as pessoas também não se preocupam em saber da onde vem esse cliente, porque esse cliente pode estar vindo numa indicação, sim, pode estar vindo no marketing, pode ser um passante na rua, e isso muda completamente a forma de abordar o cliente. perfeito. Você falou tudo aí, o que eu trabalho, o que eu prezo, né, na questão do atendimento. Para a gente começar com um atendimento, e eu vou já falar uma coisa de pronto. Para mim, o atendimento, ele pode ser a porta de entrada ou a porta de saída. Sem dúvida. Atendimento é fundamental. Então, não deixe em segundo plano o atendimento. Se você quer vender, se você quer faturar mais, se você quer lucrar mais, o atendimento precisa estar em primeiro lugar. De várias empresas que eu presto assessoria, a gente vê detalhes que a gente muda no atendimento, é imediato o aumento de conversão. É imediato. Então, são detalhes que a maioria não dão atenção, deixa para responder o WhatsApp dali 3 dias,
Gente, teu potencial cliente está ali, tá? Já tem estudos, né? Inclusive, né, que a gente conversou um pouco da neurociência, que é uma ciência que eu estudo muito. Quanto mais rápido você responde, maior a taxa de conversão. Isso é provado cientificamente. Cientificamente. Eu falo há alguns anos que assim, mingau se come quente, né? Exatamente, exatamente. Porque às vezes eu mando mensagem porque eu quero um serviço seu, mas ali eu já mandei para outro, para outro. Sabe aonde eu vou fechar? Isso comprovadamente falando, não é no mais barato. É quem me atendeu melhor. Tá? Então, geralmente, quando a gente vai fazer, eu peço, né, print de atendimentos, né, de concorrência. Então, eu analiso junto com meus clientes. E aí a gente fala assim, onde você fecharia? 100% das vezes, a gente fecharia, não é no mais barato. A gente fechou no que atendeu melhor. É. Então, será que é preço? Será que Não, cobrar com barato é o que certeza vai não. fazer o diferencial? Não vai ser. Só que as pessoas ainda não dão devida atenção ao atendimento. E eu, né, eu falo que eu analiso o atendimento o tempo todo. Então, qualquer lugar que eu vou, para qualquer pessoa que eu mando mensagem, eu tô ali analisando. Até para eu ter dados, né, para ensinar e para passar. E a maioria das vezes a gente é muito mal atendido. Quantas vezes eu, Adriana, pessoa física, no dia a dia, eu deixo de comprar coisas devido ao atendimento? É verdade. A não ser que você precise muito de alguma coisa e E não só tem tem aquela opção. opção. É, Porque exato. se você tiver outra opção, você vai mudar. Então, todos, né, e os empreendedores que eu falo que eu trabalho, que seriam clínicas, estúdios, lojas, não importa, né? Porque a parte do atendimento, né? Eu me especializei no jeito de encantar e fidelizar clientes. Então, isso a gente ensina para todos os setores. E essa questão do atendimento para todos os setores. E todos, assim, o resultado é o mesmo. Você muda atendimento, você muda faturamento. Aí eu pergunto, até quando vocês vão deixar para depois o atendimento? Até quando? E aí, que dica que você daria para as pessoas formatarem esse padrão de atendimento? Atendimento. Primeiro, assim, lógico, a gente tem que entender o serviço, ou o que, que você está oferecendo para você saber até onde você vai, né? O que você pode falar. Mas primeira coisa, hoje em dia as pessoas gostam. O que, que dá mais resultado? Conexão, pessoa, não robô. Mensagens assim, curtas, rápidas, porque também ninguém tem tempo. Foi o que eu falei. A que eu usava 2 anos atrás, hoje em dia eu não ensino mais. Eu já ensino de uma forma diferente. Mas por que, Adriana? Porque eu tenho métricas, dados, que foi aquilo que você falou. Eu preciso saber de onde meu cliente vem, eu preciso saber quanto que eu estou tendo de conversão. Porque se eu vejo que minha conversão está caindo, eu preciso modificar algumas coisas. Então, mediante essas métricas, o que, que a gente percebeu que hoje dá mais certo? Primeiro, sim, conexão. Você se apresenta. Oi, tudo bem? Você tem que falar, mostrar com quem a pessoa está falando. Oi, tudo bem? Aqui é a Adriana. Olha, eu vou seguir com o teu atendimento. Rápido, entendeu? Já pergunta alguma coisa para gerar uma conexão. Por que, que você está procurando? Tem algum motivo específico? Passa uma explicação breve, ali, curta, direta, mas passa essa explicação, gera essa conexão, passa o valor. A neurociência explica pra gente, não é tabela de preço. Se você passa tabelas, aquilo embaralha na cabeça da pessoa, então a chance dela fechar é menor. Então, se você vende um serviço lá, sei lá, R$ 100, ó, temos esse serviço a partir de R$ 100, por exemplo. Ponto. Nunca pare no preço. Você já tem que gerar uma outra Exato. coisa antes para que a pessoa vá conversando com você. Porque se eu falo assim, ó, o serviço é R$ 100, cri, cri, cri. Ó, o serviço é R$ 100. Eu tenho disponibilidade de horário para terça-feira, dia tal, 2 horários. Quem trabalha com serviço aí já pode anotar isso, 2 horários. Não é disponibilidade, é doidado. Por quê? Porque no atendimento, o atendimento está ligado à venda. Eu preciso dar o máximo de solução possível para o meu cliente. Eu preciso ser prática e direta. Eu tenho disponibilidade para amanhã. Eu não posso fazer você ficar pensando que horário você quer vir de manhã, não. Ah, eu não posso esse horário, então eu tenho esse e esse. Qual você prefere? Você tem que nortear já, né? Tem que ser Nortear e já tá convidativo, né? resultado. Exatamente. E facilitar a vida. Eu tenho que facilitar a tua vida. Entendeu? Então, dessa forma, eu facilito a tua vida. E eu te deixo com as opções. Você escolher entre esse ou aquele. E aí você consegue o quê? Com certeza, fechar muito mais venda. Eu acho que quando o cliente entende que a empresa ela tem uma preocupação primeiro em aplicar uma escutativa, entender realmente o que que eu estou buscando e em cima disso me dar a solução, me oferecer a solução Sim. e não nem saber o que que eu estou buscando e já apresentar o que você tem, eu acho que isso muda completamente também a Sim. forma do cliente entender que você não é um número, você realmente tem uma empatia, né, uma preocupação com uma entrega
adequada para cada tipo de pessoa que vem Exatamente. consumir o meu produto ou Mas aí uma serviço. ressalva, só que a gente tem que fazer isso de forma mais rápida, dinâmica possível. Porque também muita gente peca pelo excesso. É, Então eu começo a passar muita informação, eu começo a falar muita coisa, eu começo a mandar muito material. Também não é o resultado. Então você vê que o o que tem atendimento, de gente que tá tendo o WhatsApp bloqueado aí por excesso de mensagem. eu bloqueio direto. Eu bloqueio direto, porque assim, você fica recebendo mensagens automáticas, mensagens que não tem nexo nenhum, ou É, mensagem que às vezes não tem nada a ver, que eu olho e falo assim, por que que eu tô recebendo esse tipo de mensagem? Então, gente, isso daí também não dá certo. Ou quando você tá atendendo, mandar um monte de informação solta. Não, não pode. Você tem que direcionar, ser rápido ali. Então, tem que focar no atendimento. É crucial. Não adianta responder o WhatsApp só quando tem tempo. Se você tem um negócio, é o teu canal de venda, você tem que ter focar naquilo ali. e quando pensa em atendimento, né, o pessoal confunde a cordialidade com atendimento, né? É, claro, a cordialidade ela é algo importante, é fundamental, mas o atendimento ele precisa ser estruturado por meio de uma jornada, né? Então você tem que pensar nas personas. Então, por exemplo, você pega um estúdio de Pilates, você vai ter jovens, você vai ter pessoas mais idosas, você vai ter de meia idade, pessoas que vêm por uma situação específica, outra só para questão de saúde. Então, assim, o ideal é que você consiga, né, dentro de uma jornada, fazer uma jornada para cada tipo de público, né? Um idoso vai ter uma jornada diferente de alguém mais jovem, que, né? Enfim, eu acho que isso também é muito importante para que você crie essa conexão com o cliente, né? Então, A busca, personalização. buscar sentido, né? Tem que fazer sentido para o cliente, porque se você tiver uma metodologia única que serve para todo mundo, eu falo que é igual roupa tamanho único que deveria servir para todo mundo e não serve para Sim. quase ninguém, né? Então, acho que te limita muito essa questão. Então, construir uma jornada, ela é fundamental, né? É tanto que assim, o script copy e cola, né, já é uma coisa que a gente não usa mais. É, Usava, mas não usa mais. Assim, eu não ensino mais porque a gente viu que não dá tanto resultado. O que que eu faço? Eu treino o atendimento para que ela consiga, ele ou ela que faz o atendimento consiga fazer esse processo, entendeu? Até de maneira mais com liberdade, mais direcionado. Então, tudo é explicado. Eu vou num consultório médico, por exemplo, eu vou num consultório odontológico, eu vou num spa, eu vou numa loja. Mas o que que acontece? O treinamento, ele é direcionado para que a pessoa consiga ter essa liberdade de saber como vai lidar com cada pessoa. Lógico, dentro de um padrão, mas não é um padrão engessado, né? É só um padrão operacional da situação. eu vou falar uma coisa aqui que talvez vá chocar quem está nos assistindo, mas eu falo assim, se seu negócio não está indo bem, a culpa é sua. É É exatamente, isso, sempre, né? sempre, sempre. Então, assim, comece a olhar para dentro, porque o que eu vejo muitas vezes, aquilo que você falou desde o início que fez com que seu negócio desse certo, posicionamento. Sim, Então, não adianta você ter um posicionamento de serviço, de um preço mais alto, se você fizer um marketing só focado em promoção. Porque você vai estar exatamente. atraindo algo totalmente divergente É. do seu Ex- posicionamento, né? Então, eu acho que parte por isso, né? O seu posicionamento, o seu propósito de negócio, né? A sua filosofia de trabalho, os seus diferenciais, construir a jornada do cliente. Sim. eh, Outra coisa que eu vejo muito falho, né, nas empresas de uma forma geral, elas não se preocupam com o pós-venda, né? E hoje a recorrência de compra é Sim, algo que mais impulsiona os negócios, né? O faturamento sim, das empresas é a sim, recorrência de compra. E eu vejo, por exemplo, eu falo por mim, né? Eu sou uma pessoa que se eu puder fugir de academia, eu vou fugir. E quantas vezes eu não fiz planos que eu desisti no meio do caminho e ninguém quis nunca. entender nem o porquê, Sim, né? sim, sim. E quantos clientes não são perdidos dessa forma, que de repente deixa de consumir e nem tenta entender o O motivo motivo. também. Por isso que as métricas são super importantes. Então, você ter métrica, que eu falo, não importa se você tem um negócio e trabalha sozinho, ou você tem uma grande empresa, não importa o tamanho, ter métrica. E a métrica seria justamente isso. Primeiro você ter, né, lógico, quantas pessoas entram em contato, quantas convertem, quantas ficam e tempo de permanência. Isso é uma coisa importante. Outra métrica importante seria a métrica de atendimento, né? Então, a partir de hoje, o que que você tem que fazer? Pegar quantas pessoas ali estão entrando em contato e você monitorar esse atendimento de que forma? 10 pessoas entraram em contato.
Das 10, quantas pessoas converteram para venda? Você tem que saber. As pessoas não sabem. Você tem que saber quantas pessoas. E dessas que converteram, quantas permaneceram e por quanto tempo? Que é a taxa que a pessoa fica de fidelização. Só que tem uma outra questão, e aí a gente voltando no atendimento do WhatsApp. Quantas pessoas entraram em contato? Quantas pessoas não responderam? E você tem que fazer o follow-up. É obrigatório. Você tem que entrar em contato com aquela pessoa 24 horas depois 72 horas depois. E aí eu ensino uma coisa muito legal assim: você tem ouro na mão, e as pessoas desperdiçam esse ouro. Então você faz todo esse trabalho de atendimento que eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte, nós temos que ser proativos no atendimento. Eu não fico de braço cruzado esperando a pessoa vir, porque hoje em dia a gente sabe, com a concorrência, com tudo isso que a gente tem, não dá para ficar de braço cruzado. Eu preciso agir, eu preciso ser proativa. Então, dessa maneira, eu sou proativa. Quantas vendas eu não fechei por fazer um follow-up? De repente, chamar a pessoa ali, olha, fulano, a gente estava conversando. Ai, nossa, é verdade, Adriana. Quantas? E se eu não tivesse feito isso? E quando eu ensino o pessoal a fazer, você precisa ver, nossa, Adriana, sabe fulana? Nossa, fechou, tava lá. Você não gastou R$ 1. Às vezes a pessoa fica tentando gastar com captação, marketing, mas e o atendimento? Não adianta. Então você tem que monitorar esses leads que estão vindo. Aí você viu quanto você vai fazendo esse follow-up, vai acompanhando. Depois eu costumo falar, eu ensino, ele vai para uma lista, né? Uma lista, eu falo assim, fica numa lista de limbo ali, você pode chamar como você quiser, mas fica numa lista. Pessoas que entraram em contato, fica ali. Quando você vai fazer uma campanha diferente, alguma coisa, convidar para alguma coisa, o que você faz? Você vai lá e você tem ainda aquela lista de pessoas. Hoje em dia, mesmo dentro dos meus negócios, eu praticamente quase não gasto com o marketing em si. Por quê? Porque eu consigo girar em torno dessas pessoas. Você tem uma base, né, já. Então, adianta você investir em marketing, mas Até você não porque tá investir no ficando cada atendimento? vez mais caro, né, investir em marketing. Exato, Conquistar o custo por lead de exato. marketing tá ficando É. cada E vez... às vezes eu atendi uma pessoa, tem uma clínica agora, semana passada, e ela estava com 12 pessoas que nem sequer teve resposta. Eu falei, olha o que você pode. Aí ele entrou em contato, nisso em questão assim, de um dia, 2 responderam e 2 marcaram. Fora as outras que ela tinha que entrar em contato. Então, olha o tanto de dinheiro que você deixa na mesa por não priorizar o atendimento. Um outro ponto que eu acho que prejudica muito esse processo é outra característica, mas aí é do ser humano de uma forma geral, que é pouca habilidade em administrar o seu tempo. Porque é aquele negócio, às vezes o negócio não está indo bem, você tem uma lista de leads lá que dá para você trabalhar, e sempre parece que falta tempo, é sempre a desculpa, falta tempo para eu fazer esse follow-up, faltou tempo de entrar em contato, faltou tempo de responder, hoje foi corrido, não deu, né? Só que você tem que ter essa percepção, né, de que você está perdendo negócio, você está perdendo Na faturamento. verdade, eu ensino muito, eu sou a rainha da organização, né? Então o pessoal tira sarro, que eu falo organização financeira, organização de atendimento, organização de tudo, e a organização da agenda. Porque se você tem uma agenda organizada do que você tem que fazer em cada momento, então, por exemplo, segunda-feira, eu vou entrar em contato com os clientes, por exemplo, da semana passada, eu reviso o meu WhatsApp, terça-feira. Então, assim, você tem que ter isso em agenda. Exato. É um horário de você sentar e você fazer aquilo. Tirar algumas horas para focar naquilo. Não só naquilo, mas em várias outras coisas, né? Ah, então eu faço, sei lá, toda semana um fechamento financeiro. Eu ter horário para fazer isso. Não é uma coisa que eu faço quando der. Isso tem que entrar dentro dos processos, que é também uma coisa que eu ensino, né, dentro dos negócios que eu presto consultoria, que é o quê? Você criar processos para tudo. Então, você vai ter processo de atendimento, processo de venda, processo de acompanhamento, processo financeiro. E parece complexo, mas não é, fica simples. É. Porque você não sobrecarrega. É visto como a parte chata do negócio, que por isso que ninguém quer fazer, mas se entender a importância disso no impacto do faturamento, né? É, do faturamento e de não ficar sobrecarregado, É, porque a maioria chega para mim sobrecarregado, já está no limite. Mas por que está sobrecarregado? Porque não consegue se organizar com a agenda. Você fica fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, você está fazendo um follow-up ao mesmo tempo que você está organizando o financeiro? Não. Se é a hora de você fazer isso, é isso. A hora de você fazer outra coisa é outra coisa. Então, você divide isso dentro da tua agenda. Aí você vai conseguir ter um negócio organizado que vai refletir no teu faturamento, mas que vai refletir na sua vida pessoal. Porque eu gosto muito de tratar o empreendedor não apenas como pessoa jurídica, como pessoa física. Então, quando eu venho para conversar com você, eu quero saber o quê? O que que você quer? Você, não tua empresa. O que que você quer para tua vida?
Ah, Adriana, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá bom. Então, a sua empresa vai ser responsável por você alcançar esse teu sonho. Pode ser uma viagem, pode ser um carro, pode ser mais tempo livre, não importa. Aí, o que, que a gente vai fazer? Vai organizar a tua empresa para que ela te proporcione isso que você deseja. Então, eu falo que é uma união. Só que quando a gente coloca essa pessoa física no meio de tudo isso, você tem mais vontade de se organizar. Porque você tem um objetivo realmente que você vê que vale a pena. Você que faz muitas consultorias, estuda muitos temas, neurociência, tudo, né? Por que os empreendedores que estão passando por dificuldades relutam tanto ainda em mudar? Porque já dizia Einstein, né? Insanidade é você fazer todo dia a mesma coisa e querer resultado diferente. Exatamente. A pessoa que faz todo dia a mesma coisa tem a possibilidade de fazer as coisas diferentes, mas o medo da mudança Sim. trava dar esse passo adiante. Na verdade, a gente já sabe, cientificamente falando, né, que a zona de conforto, como o próprio nome diz, Mas é o lugar conforto melhor. não dando certo. Mas só que a Está dando pessoa se certo. sente no conforto naquele jeito. É a mesma coisa quando uma pessoa precisa emagrecer e ela se mantém. Ou ela tem uma dor, mas ela não vai se cuidar. Por quê? Por que é chamado de zona de conforto? Porque ali ela tá no conforto dela. Não que isso seja bom. Porque o conforto às vezes não é bom. É. Não tá sendo bom para ela. Mas ela tá na zona conhecida. Entendeu? Então ela tá na zona conhecida. Eu tô aqui com essa bagunça, mas para mim é conhecido. Se alguém vem e traz uma coisa nova, por mais que vai dar resultado, é desconhecido. E as pessoas têm medo do desconhecido. Não é porque mexe um pouco com o ego também. Talvez, eu acho, às vezes, né, de não querer uma ajuda, pode ser, mas é mais ligado a essa questão da pessoa, ela se acostuma a viver daquela forma. Então, às vezes, ela não quer ser retirada daquilo ali, porque tudo gera desconforto. E gera desconforto. Até porque, se eu pego uma empresa que está toda desorganizada, para eu conseguir organizar, vai gerar mais desconforto. Vai gerar até mais trabalho do que ela está Vai ter tendo. que levantar o tapete e tirar E as toda a pessoas às sujeira vezes de não lá. querem isso. Elas não querem. Por isso que a gente tem que ficar em cima. Mas aí que é as soluções mágicas, né? Sim, Então aí aparece lá um anúncio no Instagram de geramos leads qualificados para você. Gasta um dinheirão num negócio que não vai sim, funcionar, sim. né? Num robozinho, numa IA e acha que vai funcionar. E às vezes está indo na contramão do É. caminho do sucesso, né? Mas, exatamente, isso também a neurociência explica, né? Por que, que essas coisas milagrosas vendem tanto? Justamente por causa disso, porque é muito mais fácil. Ah, eu compro aquele negócio que está falando que vai resolver meu problema. Se eu venho e falo uma verdade, mas essa verdade é mais dolorida, ela é mais difícil, o que, que o cérebro quer? Eu quero facilidade. Então eu vou sempre buscar facilidade. É lógico isso? Não tanto, né? Que nem você falou, se a pessoa está vivendo ali um sofrimento ou não está vivendo bem, não seria melhor ela para aquele caminho? Não. Mas o cérebro, né? Toda a nossa neurociência explica que não. Que eu prefiro ficar naquela questão. É muito difícil eu conseguir dar o passo além. Se fosse assim, a maioria estava no além É. e não. E você vê que a maioria dessas pessoas não estão, né? Elas não conseguem dar esse próximo passo, porque gera desconforto para eu conseguir chegar lá em cima. E você já teve que demitir cliente? Já tive que demitir cliente. Já tive que demitir cliente. Já. A partir do momento que eu percebo que a pessoa ela não tá querendo cumprir as regras, ela não tá ali caminhando, né, junto de uma maneira que ela vai agregar, eu prefiro demitir cliente. Por quê? Porque aquele cliente, ele pode acabar, eu falo assim, manchando a imagem de outras formas. Então eu prefiro demitir um do que perder outros, né? Então já demiti cliente, sim. E mesmo hoje, né, dentro dos meus negócios, mas por exemplo, na minha própria parte de consultoria, não é todo mundo que eu aceito prestar consultoria. Então, quando eu venho conversar com você, eu preciso entender o que você está buscando. Eu preciso entender se realmente o que eu ofereço vai ser bacana para você ou se não. Porque senão eu prefiro não aceitar. Eu preciso que todo mundo que esteja comigo seja um case de sucesso, esteja disposto a fazer as mudanças necessárias. Se você não está disposto a fazer a mudança necessária, não vou nem demitir, eu já não vou aceitar, né? Eu acho que esse é o caminho, não tem É, porque jeito. muitas vezes a pessoa contrata querendo que faça por ela, né? E não é Sim, isso, sim, né? exatamente, Vai dar os caminhos e vai cobrar a execução exatamente. que funcione, né? Para poder alavancar, É. né? E aí que a gente fala do perfil do cliente, né? Eu ensino muito também sobre isso. Se a gente fosse ficar aqui, a gente ficaria horas e horas fazendo vários podcasts sobre vários assuntos. Mas quando eu falo do perfil do cliente, a gente tem que saber qual é o perfil do nosso cliente, o que a gente quer, para eu ir buscar.
Então, aí que você falou, a questão do posicionamento, de como eu posiciono a minha marca, posiciono as coisas que eu vendo, porque aí eu vou estar atraindo aquele perfil de cliente que eu quero. E aí eu sei se aquele perfil que tá vindo não é meu cliente, não é, e tá tudo bem. Não é todo mundo que é para ser meu cliente. Cada um, se você não é aqui, mas você vai ser de outro lugar, né? Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar aí, que eu acho que é um exemplo para muita gente que eu tenho certeza sofre disso. Você já se declarou uma pessoa que sofreu muito com ansiedade, Sim, né? Isso, de certa forma, a ansiedade te levou a situações, a criar obstáculos, né, dentro dessa jornada, com dificuldades financeiras, de prosperar, emocionais e tudo mais. O quanto, quando você conseguiu, de certa forma, dominar isso, você percebeu essa relação direta com o sucesso? que na verdade eu já assim, você tá com medo, vai assim mesmo. Tá com ansiedade, vai assim mesmo. Né? Então, na verdade, acho que a ansiedade ela nunca me parou, ou até ela me jogou sempre para mais, né? Porque como eu tô sempre pensando no futuro, eu tô sempre preocupada com o depois, eu tô sempre olhando lá na frente. Então, a ansiedade, de certa forma, eu acho que ela teve esse papel. Tem gente que estagna, né? Que fica com medo. No meu caso, eu acho que ela foi me impulsionando a buscar o que eu queria e mais rápido. Porque lembra que eu falei, eu queria ter liberdade pessoal e profissional. O que que eu fiz? Eu fui buscar o mais rápido possível, porque tudo poderia acontecer. Então, eu acho que a gente pegar, de repente, né, a ansiedade ou tudo isso e tentar caminhar para um lado positivo. Então, eu falo, se você está vivendo um momento, está ali confuso dentro de uma empresa, tá tudo difícil, né? Tá ali com aquela ansiedade que não consegue, opa, peraí, para e pensa num objetivo. Então, eu sempre falo isso. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? De vida, pessoal, que nem eu falei. Ah, meu objetivo é esse. Então, quais são as ações, o que me afasta do que eu quero e o que me aproxima do que eu quero? Quando você começa a ter essa visão mais clara, você consegue caminhar. Apesar, né, de tropeçar, cair, ter vários desafios, mas você consegue ir ali atrás do teu objetivo. E não deixar que essa ansiedade atrapalhe, porque a ansiedade faz com que muitas vezes você não desenvolva o processo como tem que ser. Você sai Sim, atropelando tá tudo, atropelando tudo, né? exatamente. É. E tem que confiar no processo, aquilo que a gente fala, né? Confiar no processo. Fazer, confiar É. e. Desde que a gente faça a nossa parte, né? Mas assim, lógico, Exatamente. confiar no processo. E também ajuda aí. Você fala assim, opa, peraí, o que que eu tô construindo, mas eu tenho que ter paciência porque não é assim, não é da noite pro dia, né? Eu não vou sair do faturamento de 50 para 100, para 200, assim. Eu vou ter Só que aí, a parte da ansiedade me organizou, me ajudou na parte dessa organização que eu sempre falo. Então, quando o ansioso, ele quer tudo muito organizado, ele precisa ter previsibilidade. Só que a previsibilidade, ela é boa. Eu sei que na vida, né, acontece várias coisas imprevisíveis, a gente não consegue controlar. Mas, de certa forma, dentro de uma empresa, dentro de um negócio, você concorda que você tem que ter previsibilidade? Eu não posso viver assim, ah, hoje eu tô ganhando, amanhã eu não sei. Ou daqui 2 meses ou 3 meses. Então, como a ansiedade, ela leva a gente a querer ter previsibilidade, o que que acontece? Ela te ajuda a criar estratégias para que você consiga ter, né? Então você consegue ter de financeiro, de metas, porque você vai prevendo o teu futuro. Dá para você desenhar de certa forma o seu futuro. Então acho que ajuda nessa parte. Tem que pegar pro lado positivo, né? É. Também tem uma estatística que fala que muitas empresas quebram também quando decidem crescer, a síndrome do crescimento, Hum. né? O quanto foi fácil ou difícil crescer? Na verdade, crescer é dificílimo. Né? Crescer é dificílimo. Mesmo dentro dos meus negócios, dentro das empresas, né, que eu tive ali assumindo a direção. Porque quando você cresce, muitas vezes você começa a crescer de forma desordenada. E às vezes você olha para trás e fala, ai meu Deus, que vontade de voltar a ser pequenininho. Porque quanto maior, maior os seus problemas. Só que maiores os ganhos também. Né? Então a gente não pode pensar só na parte dos problemas. Porque se a gente pensar na parte dos problemas que vão crescer, não tenha dúvida. Não, só que eu tenho que pensar em outras coisas também. Todo o lado positivo, que ao meu ver é muito maior do que os negativos. Só que o crescer, por isso que eu falei que muita gente prefere ficar onde está, porque o crescer ele dói, ele vai exigir outros desafios. O que você fazia com uma empresa pequena não é às vezes a mesma coisa que você vai ter que fazer numa empresa grande, né? O seu trabalho vai dobrar conforme dobra os teus negócios. O dinheiro, né? Então, enquanto você vive com um tanto, ok, você tá ali. Então, tudo começa a ter uma amplificação maior.
tudo, né? A tua própria vida mesmo, pessoal, tua vida de empresa. Então ele dói, mas é o que eu falei, sempre medir. É o meu objetivo? Porque se não for, também tá tudo bem. Às vezes eu pego lugares que a pessoa, eu quero crescer. Peraí, você tem certeza? Só que você vai trabalhar mais, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter essa realização. Mas o quão disposto você tá querendo pagar o preço? É isso que a pessoa tem que pensar, né? Então o desafio vai sempre ter, mas eu sou sempre a favor do crescimento. Eu te perguntei isso porque eu vejo também que existem alguns conceitos de crescimento um pouco equivocados de uma galera. Porque, Sim, assim, às vezes ele tem uma unidade de um negócio que já não está indo tão bem, está indo mais ou menos, né? E a pessoa, de repente, ela pensa em expandir, porque de repente, se eu expandir, eu vou pegar um mercado diferente e acredita que abrindo outras unidades vai sim, conseguir solucionar os problemas, porque ele vai fazer a seguinte conta de soma. Se eu somar o faturamento daqui, mais o de lá e o de lá, mas não pensa que tudo é dobrado também, sim, né? sim, Cada unidade que você abre, você também tem custos. sim. Então, que dica você daria para essas pessoas que pensam dessa forma? Devo realmente abrir e buscar outros mercados para complementar, já que aqui não tá indo bem, mas não tanto quanto deveria, ou foco em potencializar o resultado, maximizar o resultado aumentando a minha produtividade, os meus números naquele local antes de É. pensar nessa expansão. Bem, eu acho que primeiro você tem que buscar a excelência do teu primeiro negócio. Então, se você tá ali, você vai buscar excelência, vai buscar padronizar, você tem que estar com tudo certo para você crescer de forma ordenada. Por quê? Eu já vi empresas que foram crescendo de forma desordenada, aí no meio do caminho você tem que organizar, isso é normal, tá, gente? Quando cresce muito Normal. exponencialmente, às vezes vai dar uma bagunçada mesmo, mas aí você tem que saber a hora de parar, organizar e continuar crescendo. Esse é um ponto. Só que o mais correto seria, se a gente for pensar na lógica, é você organizar com excelência o seu primeiro negócio para você poder multiplicar. Porque se o teu negócio já não está dando certo, você não entende como você pode fazer ele melhorar, não é você montando outros que vai fazer dar certo. Então esgote as possibilidades desse para você partir para um próximo. Aí você consegue crescer de maneira mais organizada. Né? Mas grandes empresas e grandes negócios que crescem de maneira exponencial, que às vezes acontece, né? Às vezes o Sim, mercado vem de uma forma, você vai ficar segurando? Não, você começa a crescer. Mas só que você tem que saber, e eu já segurei muita empresa, falei, ó, para, porque que acontece? Senão vai começar a dar ruim lá em cima. Os problemas vão começar a aparecer, vão ficar cada vez maiores, e aí a altura que você vai cair é muito grande. é. E outras, você tem que ter a ciência de que você vai ter poucas bancando muitas, né? Porque nem todas vão Exatamente. dar resultado também, né? Então você tem que saber até onde você pode crescer, olhar para tudo e É, voltar a crescer novamente. Agora, se você começa só crescer, não é, existe, né? Acho que não tem. exato. No mundo eu não conheço alguém que cresceu e só cresceu. Não. O que que acontece? Grandes empresas que a gente tem grandes nomes, ela cresce demais, só que aí tem um momento que começa o quê? A desmoronar. Né? Então tem hora que tem que parar, olha para o teu negócio, olha para trás, reestrutura e segue a rota. Porque às vezes o que você faz aqui com 1, 2, 3, não é o que você vai fazer com 10, 20, 100, né? Então a gente tem que ter essa questão muito clara. Se não cai, isso aí a altura é maior, né? Sem dúvida. Bom, a gente vai para mais um intervalo comercial e já voltamos com o bate-papo aqui com a Adriana. Até já. Fala pessoal, Diego da Eletrodeal. Nós, da Eletrodeal, somos referência no mercado de tecnologia, em automação, áudio e vídeo, home cinema, piso aquecido, aromatização, redes Wi-Fi, focado em trazer para o nosso cliente conforto, segurança, comodidade, ligado a uma experiência imersiva, fazendo assim com que ele tenha a melhor experiência. Bom, pessoal, voltamos. Se você está gostando desse episódio, dê o seu like, coloque aí o seu comentário e compartilhe esse conteúdo que está bem legal. Adriana, você falou que você fez o curso do Jeito Disney de Encantar, né? O Sim. quanto isso impactou, e melhorou também os seus negócios? Explica um pouquinho pra gente. Essa parte é muito legal. Todo mundo tem muita curiosidade, né, dessa parte de jeito de encantar e fidelizar clientes. Quando eu comecei, né, a estudar cada vez mais sobre negócios e me aprimorando, eu vi que existia, né, essa coisa do jeito Disney. E a Disney é assim, unânime, né, em termos de empresa, de como ela fatura, né, é uma empresa que
fatura bilhões e bilhões e tá sempre fidelizando, encantando. Então eu comecei a me interessar muito por isso. E aí eu fui a fundo. Eu falei, não, eu quero aprender sobre todas essas questões que envolve, né? E não é a Disney que a gente pensa, o parque lá bonitinho. Não é isso. É tudo que tá por trás. Por que a Disney é o que é? Por que essas pessoas passam perrengues na fila e voltam, né? Então, quais são as questões, né? Então, eles têm uma metodologia, né? Hoje é uma metodologia, né? Existe divulgado aí, onde você consegue entender e aplicar isso dentro do teu negócio. Então, foi isso que eu fui fazer. Então, eu fui buscar conhecimento e aplico nos negócios. Então, eu falo assim, se deu certo numa empresa muito grande, né? Na empresa bilionária, quem sou eu para questionar? Então, vamos pegar o que eles fizeram e vamos trazer para cá? E só um parênteses, eu costumo fazer muito isso, né? Eu não olho o teu negócio como micro, eu não comparo com os negócios, eu vou olhar lá em cima. Então, eu vou olhar, às vezes, diversos setores que podem não ter nada a ver com o seu negócio. Mas como que eles estão lá em cima? O que que eles fazem em comum? O que que eles têm? E como que eu posso adaptar isso que dá certo para o grande, para o pequeno? Exato. Foi exatamente isso que eu fiz com o jeito de desencantar e fidelizar clientes. Então, eu consegui entender e consegui trazer isso para vários nichos. Porque vamos pensar de precificação. Você consegue cobrar mais se você encanta o teu cliente. Você consegue fidelizar, custa muito menos do que captar. Sim. Então, quando você consegue, você traz esses princípios que a Disney nos ensina para o nosso negócio, tá certo. E não é difícil de entender, porque já faz muito tempo que a gente fala assim, o boca a boca é a alma do negócio, né? É o melhor jeito de conquistar clientes, né? Sim, até hoje, né? E o boca a boca nada mais é do que o encantamento de um atendimento, de uma entrega de excelência, né? De um pós-venda bom. Eficiente. Porém, muitas vezes esse boca a boca ele não é incentivado, né? O seu Sim. cliente, às vezes você tem clientes que são embaixadores da sua marca Sim. ou da sua empresa, mas também não existe o interesse, às vezes, da empresa de também utilizar isso a seu favor, né? Exatamente, também tem isso. E da Disney, assim, a questão dos detalhes, né? Então sempre me pego aos detalhes, porque eu acho que o que faz é detalhes, né? Então quando a gente vai lá e entende que a Disney, né, ela pinta cada parte do parque dela para nada estar estragado. São tantos detalhes por trás para ter Você aquela não vê um papel perfeição. de bala no chão, Exatamente. né? Qualquer funcionário tem essa missão, Tem essa né? missão. E aí a gente vai nos lugares, sei lá, eu entro numa loja, tá tudo rasgado, rebentado. E não tô falando isso, eu tô falando de aparência, né? Mas assim, aí você quer cobrar um preço, você quer se É, posicionar, mas e o ambiente? Você não tá cuidando do teu ambiente, exato. né? O encantar também, é bom a gente tocar nesse assunto, porque assim, houve muito desentendimento quando a gente fala de encantar. Encantar não é dar mimo e brinde, porque virou muito isso. Encante seu cliente. Aí agora toda a clínica é o cafezinho, tal, com a florzinha, com isso, com aquilo outro. Isso faz parte do encantamento, mas o encantar não é isso. O encantar, ele é tudo que envolve a jornada do cliente. Então, é desde o atendimento, desde a pessoa uniformizada, de repente, da aparência do local, a maneira como eu me porto, como eu converso com a pessoa, o pós-venda, né? Então, tudo isso faz parte do encantamento do cliente. Então, quando eu consigo fazer todo esse encantamento, o que que eu faço? Eu consigo fidelizar. Se eu fidelizo, eu tenho previsibilidade, tenho faturamento. Eu gasto menos com captação. Então, você está vendo que é tudo interligado. Uma Total. coisa não anda sem a outra. E as pessoas também ainda não dão, né? Eu falo isso porque eu vejo diariamente, não dão E o importância. inverso também é verdadeiro, né? Que afasta cliente também, né? Afasta, com certeza. O que afasta, mais afasta, né? Ultimamente as pessoas estão mais afastando, porque não encanta em nada. Então, encantar não é, lá, você me serve um cafezinho numa xícara bonita, eu tô fazendo encantamento, eu tô dando um presentinho, não. O encantamento envolve muita coisa. O encantamento, às vezes, é simplesmente, sei lá, a secretária você foi fazer um procedimento, é simplesmente no outro dia a secretária mandar uma mensagem para você. Olá, Adriana, tudo bem? Como é que você está? Só isso. Só isso. Eu ensino Um muito simples isso. sorriso ao receber o cliente já O sorriso. Oi, tudo bem? Eu sou fulana. Sabe, então são detalhes. E a Disney ensina muito isso, nos Eu detalhes. fico impressionado como a maior parte dos clientes te recebem e não tem interesse nem de saber seu nome. Exatamente. Ou não tem nem treinamento para isso, né? Eu não sei até que ponto não sabem, ou todo mundo precisa ser treinado, né? Eu falo, porque é o básico, né? As pessoas não estão fazendo nem o básico, quanto dirá um pouquinho além, né? E só que é o que eu falo, gente. Isso impacta no faturamento. Todo mundo não quer ganhar mais? Todo mundo não quer lucrar mais? Pô, gente, então vamos treinar.
eu acho que a boa notícia é essa. Com um pouquinho que você faz diferente, você já traz um impacto de faturamento para o seu negócio. Exatamente. Então, por isso que eu falei, de tudo isso que a gente está falando, mas é sempre sobre isso, né? Às vezes todo mundo fala, nossa, Adriana, sobre lucro, sobre dinheiro? Sim, sobre lucro e sobre dinheiro. Porque também, se eu tenho um negócio, eu quero que meu negócio lucre. Eu quero ganhar dinheiro. Mas parece que falar isso, as pessoas parece que é pecado, né? Sim, Falar que quer ganhar é, dinheiro, né? exatamente. É muito. É o que eu te É um falei da problema crença. cultural É também. da crença. É, Só que eu quero ganhar dinheiro. E assim, só que eu vou fazer um monte de coisa boa pro meu cliente. E aí, daí que eu vou ganhar mais dinheiro, que ótimo, porque eu tô atendendo todo mundo bem, tá todo mundo saindo feliz, né? Então é tão bom você ir numa loja, num lugar, ser bem recebido, né? Você ter tudo o que eu falo, o encantamento mesmo de todos os bons. Você sair, você ter vontade de voltar. Quantos são os lugares que a gente tem vontade de voltar hoje em dia? exato. Pouquíssimos, né? E a Disney mostra muito isso, né? Porque apesar que eu falo dos perrengues que passam na Disney, gente, você tem uma fila, quem já foi pra Disney sabe, né? Você fica 2 horas numa fila. Só que você tá lá Tá feliz, sorrindo, contente, né? e você quer voltar, porque você sabe que a Disney, ela tem a maior taxa de retorno, né? Dos clientes dela, É a né? recorrência. A recorrência é muito grande. Então você tá lá e passa perrengue, passa isso, passa aquilo, de repente você quer voltar pra Disney. Você quer ficar 2 horas pra andar numa montanha russa. Como que se explica? Mas por isso, porque tem a fila também, né? A Porque fila é agradável é, também, você tem todo um encantamento, uma magia que você consegue só que você consegue trazer isso para o teu negócio. Então vamos dizer que você tem um negócio físico. Comece vendo primeiro o quê? Parte de ambiente. é. Eu acho que psicologicamente o que mais impacta hoje no encantamento é você saber que aquela empresa tem muitos clientes. Isso já é um sinal, Sim. né? Então, quando eu vejo uma fila grande, eu falo que deve ser bom, porque tem muita gente. Tem Todo mundo cliente, faz deve ser isso. bom. Neurociência. Agora, se é um local, você chega num É, restaurante, meio-dia, tá vazio, você fala, pô, esse lugar talvez a comida não seja tão não seja boa, tão né? boa. Então, existe esse reflexo Que também é nosso. neurociência, que às vezes nem é verdade, É, mas o nosso exato, cérebro ele exato. direciona para isso. Opa, aquilo lá tá cheio, então aquilo lá é bom. Uma vez eu tava passando de carro ali na Juscelino, e aí eu vi uma fila monstruosa, assim, eu falei, que é isso, né? Depois eu fui saber que ia inaugurar uma loja de donuts lá, e uma fila monstruosa. Eu falei, gente, donuts tem em qualquer lugar, mas não. A Tá. Quase experiência você que, parou para a entrar experiência também. que Sim. provavelmente ia trazer o pessoal lá era algo totalmente diferente, né? Então, isso tem que ficar claro, né? O Sim. cliente, quando ele sente que algo vai encantá-lo, ele tem a paciência, ele é seu parceiro, né? Sim. Então, até se você tiver problemas, ele vai ter uma compreensão melhor, Exatamente. A né? Disney ensina muito isso, a gente lidar com os problemas, né? Porque Ah, muitas vezes chega o problema, ninguém quer. Não, como você vai lidar com aquele problema? encarar, né? Encarar Enfrentar. aquele problema, enfrentar aquele problema e resolver da melhor forma possível aquele problema. E outro parênteses que eu quero fazer, que você falou, é a gente se tornar um objeto de desejo. O que seria um objeto de desejo? As pessoas quererem aquele serviço. Isso é muito importante. Isso também faz todo o diferencial. Mas como eu me torno esse objeto de desejo? Quando eu encanto de todas essas formas, né? Seja na aparência, mais ligado ao atendimento, ligado a tudo que faz parte daquela jornada. Então, quando eu consigo isso, eu me torno objeto de desejo. Por isso que uns conseguem cobrar muito mais do que outros Exato. à medida que eu me torno. Então, eu falo assim, a meta é se tornar um objeto de desejo. E aí tá as redes sociais para isso também, né? Para ajudar Exatamente. nesse processo. Só que aí pode ajudar ou destruir, né? É, Porque a gente vê também que aí a pessoa usa de uma forma que está completamente contraditória àquilo que ela quer mostrar ou provar, né? Então, por isso que eu falo que a jornada em si, ela tem que ter lógica do início ao fim. Não adianta eu me posicionar de uma forma e aqui eu sou totalmente diferente. Então, ela tem que ter lógica para realmente isso se perdurar. Porque aquilo que eu falei, subir todo mundo sobe, mas e se manter? é. Tem uma frase que eu pincelei sua, que eu gostei bastante, eu trouxe aqui, que eu acho que representa tudo isso que você falou e que, infelizmente, a maioria tem uma percepção diferente. Xícara bonita não salva atendimento ruim, Ah né? lá, com certeza. Então, é uma frase que eu gostei, porque é isso, né? Às vezes a pessoa faz tudo com carinho, com amor, deixa o mais bonito possível, tal, mas se o atendimento é ruim, não adianta. Ele esquece das outras coisas, né? É, E não, e eu falo que, e eu costumo, não sei se tem tempo de eu falar um pouquinho da jornada do claro. cliente.
A jornada do cliente é uma coisa que eu vou trazer para vocês, vou ensinar vocês, e é muito legal quando a gente consegue olhar de fora a jornada do cliente. Então, você tem qualquer tipo de negócio, você vende qualquer coisa. O que seria a jornada do cliente? É você pensar como esse cliente vem. Então, como eu faço a captação desse cliente? É por Google, é por Instagram, Facebook, rede social, boca a boca. Eu preciso saber como esse cliente vem e como eu vou me comportar nesse momento. Né? Para quem que eu vou entregar? Pensar no público-alvo. Então, a primeira jornada do cliente é como ele vai te conhecer. Então, entenda onde eu estou presente. Eu estou presente no Instagram, no Google, assim, no panfleto. Tá, e como eu estou presente? Então, é se preocupar com essa primeira parte. Depois disso, a gente parte para o atendimento, que seria isso que a gente falou. Então, a pessoa manda um WhatsApp ou liga, como que está esse processo de atendimento? Está alinhado? Está treinado? E nesse processo de atendimento com as métricas, né? Então, o processo de atendimento, ele envolve o atendimento, o follow-up, o depois você guardar ele naquela listinha. Então, você ter esse cuidado com esse cliente que entrou em contato. Depois, a entrega. O que seria a entrega? Se você presta um serviço, ou vai entregar um produto, ou né, eu vou entregar, por exemplo, uma aula de pilates, ou eu vou entregar a minha consultoria. E não importa, né? Eu vou entregar um procedimento estético, mas essa parte que também precisa estar o quê? Alinhado. Como eu, porque não adianta também ter um atendimento maravilhoso, eu faço uma captação, a hora que chega no atendimento, eu mal olho na tua cara, faço tchau, obrigada. Não, eu preciso ter um processo alinhado de encantamento, de fidelização, de entrega no atendimento, no que eu estou vendendo. E depois eu tenho o quê? A parte da fidelização. Que é o quê? O que eu vou fazer para fidelizar e fechar tudo isso? Quando essa jornada ela é clara para o empreendedor e eu consigo direcionar cada etapa, o lucro é certo. Só que eu falo que são como elos de corrente. Se um elo se rompe, eu não chego no meu objetivo final, Exato, que é o lucro. exato. Então, adianta eu captar e não ter atendimento? E parece simples, mas muitos o que fazem na hora de prospectar o cliente ou vender, elevam demais a expectativa do cliente e Sim, depois essa entrega, a percepção não corresponde a essa grande expectativa que foi exatamente. criada, né? Aí ou eu não fecho, ou eu É, fecho, mas eu não vou fidelizar. exato. Então, se você conseguir criar dentro do teu negócio toda essa experiência alinhada, o teu lucro é certo. Agora, se algum momento isso aí sair da ordem, aí é onde tem o problema. E também, por que eu gosto de dividir dessa forma? Porque se eu vou pegar, vamos supor, eu vou pegar a tua empresa. Tua empresa precisa lucrar mais, ou a gente precisa faturar mais, enfim, não importa. A hora que a gente desmembra, eu consigo ver o quê? Aonde está o problema? Por que você não está fechando tanto, vendendo tanto? Será que o teu problema está na captação? É simples, eu vou olhar a captação, depois eu vou olhar atendimento, né, o primeiro atendimento, depois eu vou olhar a entrega em si e as estratégias de fidelização. Ali fica fácil, porque muitas vezes as pessoas se perdem porque elas também não sabem onde está o problema. Eu preciso faturar mais, mas eu É, não sei onde eu estou errando. é. Precisa fazer um diagnóstico, né? Quando você tem clara essa jornada, eu consigo saber o quê? Aonde está o problema. Então é mais fácil de eu ir lá e corrigir aquele problema. Poxa, eu estou vendo aqui, então o problema é no primeiro atendimento, vou lá, corrijo o atendimento. Porque às vezes está tendo captação, mas não está tendo o quê? Fechamento. Mas é engraçado que a gente teve uma época que ficou muito forte aquela questão do cliente oculto, né? De ter o cliente oculto que ia lá Sim, e se passar por cliente e fazer um monte de avaliação, né? E isso teve um boom muito forte e hoje já praticamente não existe mais, né? Mas isso também não mostra o quanto as empresas não estão preparadas para entender o seu negócio a ponto de modificar, porque assim, tantos clientes ocultos foram realizados, tantos relatórios e feedbacks foram feitos. Agora, o que é palpável ali de melhoria, né? A gente não vê isso na prática, a gente não vê muita evolução. Algumas empresas sim, levaram muito a sério, mas principalmente as grandes empresas têm mais dificuldade, porque até as mudanças. Então você pega, por exemplo, a empresa que você dirigiu, são 200 unidades. Pra você fazer uma mudança, tem que fazer em 200. sim, É complexo, é sim, demorado, não é tão sim. fácil, né? Então isso também não acaba esbarrando nesses pontos. E o pequeno, talvez, na falta de compreensão, porque eu vejo muito empreendedor que odeia o cliente que reclama. Eu falo, o cliente que reclama é o melhor cliente, porque ele está te dando um feedback, coisa que Sim, muitos não fariam. Eu sou o cliente que não reclama. sim, Se eu não gosto de algo,
Você já não vai eu mais. simplesmente não vou Tá, mais, a pessoa nem vai saber o porquê que eu deixei de ir. tá. E talvez nem se ela me perguntar, talvez eu dê a oportunidade de corrigir. Eu sou um dos piores clientes que tem para Tá. atender, né? Mas por que que as empresas não gostam da reclamação, detestam a reclamação? Porque eu acho que, na verdade, acaba sendo fatos isolados. O que que eu vejo, tá? Na maioria aí dessa minha jornada de atender diversos segmentos. As pessoas não sabem o que fazer com os dados. Porque muitas vezes, às vezes, mesmo dentro de um cliente oculto, eu sei porque eu já fiz vários clientes ocultos e já peguei clientes ocultos de empresa. O que que acontece? Você tem o dado, eu te dou todo o dado. Você não está atendendo direito, você isso, você aquilo outro, isso. Só que às vezes, muitas vezes, eu não te dou a solução. Eu não te dou a direção, eu não implemento o que que eu posso mudar. Mesmo dentro das empresas, se a gente pensar no CRM de empresa. Então, você tem lá os leads, você tem quem entrou em contato, você quem nem não entrou, às vezes a lista é imensa. Tá ali os dados. Só que ninguém vai lá e fala, ó, você vai agir dessa forma com isso. Então, o que eu acho que falta mais é ação e estratégia com dados. Porque eu falo muito, não adianta você ir lá fazer todo um caderninho financeiro no primeiro mês, bonitinho, e depois não fazer nada com aquilo. A mesma coisa com atendimento ou com reclamação. Se eu escuto uma reclamação, um feedback, opa, peraí, eu preciso pegar aquilo e transformar numa ação e numa estratégia. O que que a maioria das empresas fazem? Acham um saco. Por quê? Porque pega aquilo, fica perdido e não cria uma ação para melhoria. O problema é que às vezes nem concorda com a reclamação, né? Sim. Ah, mas aí é. Eu falo, lógico que a gente tem que pontuar, né? Saber até que ponto. Mas se de repente você. Gente, você tem que olhar, fazer algum ajuste ali, se for possível, né? E ali você às vezes até fideliza mais o cliente, né? Tem uma empresa muito legal, e eu sempre vou postando algumas coisas quando acontece. É uma empresa de alimento que eu peço algumas coisas para minha casa. E eles tiveram um erro, eles mandaram um negócio errado. Depois eles mandaram certo, me mandaram uma cartinha escrito à mão, com um brindezinho. Cara, foi muito legal, sabe? Olha que detalhe. Eu podia ter, ai, que saco, errado e tal. Não, ela foi lá, se redimiu, pediu desculpa, porque não tinha muito o que fazer. Mandou o produto certo, pediu desculpa. Continuei sendo cliente. Então, é o que eu falo, muitas vezes as empresas pegam aquilo, só que elas não sabem o que fazer com aquilo. Opa, peraí, o que que eu faço? Não faz nada. E aí continua na mesma roda. O cliente oculto foi a mesma coisa que eu vi muito acontecer. Então, eu vou lá e eu falo, ó, só que aí ninguém sabe o que implantar, o que modificar, o porquê modificar. E aí faz o quê? Não modifica. Então não faz sentido nenhum. Então por isso que eu falo que as métricas e os dados, eles só são válidos se a gente pega aquilo e faz alguma coisa com aquilo. Para eu pegar e guardar na gaveta, não precisa, que nem eu falo de atendimento. Se você ficar lá marcando as métricas, quem atende, quanto converte, mas não é só marcar. Peraí, tá convertendo pouco, então aí eu vou ver a ação que eu vou fazer para converter mais. Agora, dado por dado, não adianta nada. Sim, tem que saber o que fazer, né, com a informação, né? Exatamente. Ter ação. Mas aí mas eu acho que tem uma questão também cultural, sabe? As pessoas fogem da reclamação, fogem do problema. Eu Sim. vejo muitas empresas que ignoram simplesmente, esse cliente é chato, sabe? É mais fácil colocar o adjetivo do que às vezes olhar para dentro, né? Eu falo assim, você vai no shopping, numa Renner, por exemplo, né? Fica uma pessoa lá pedindo para você avaliar, Avaliar. né? Só que eu falo, que diferença vai fazer eu apertar a carinha triste? Exatamente. O que que a empresa está fazendo com aquilo? Primeiro, não sabe quem é, então não sabe que reclamação é, por que que eu tô. Então, é um negócio assim que sem pé nem Não faz cabeça sentido. para mim, né? É como dar uma aparência que tá preocupado com a satisfação, mas não tá, porque a partir do momento que eu coloco insatisfeito, não é feito Exatamente. nenhuma ação, É. a pessoa que tá ali me convidando para responder a pesquisa não tá tendo uma Sim, intervenção que você exatamente. respondeu negativo e vem É. cá, peraí, o que que Mas sabe aconteceu, por que eu né? falo? Porque as pessoas pegam muita informação. Ai, preciso colher feedback, preciso colher avaliação. Só que aquela questão não é que você precisa colher, você precisa saber se você quer fazer alguma coisa com aquilo, senão Mas nem pegue. Mas isso é igual a avaliação no Google Meu Negócio, é para satisfazer o ego, não é para saber como está a sua jornada, como está Exatamente. o seu trabalho, aquilo é para satisfazer o ego, né? Exatamente. Então eu Exatamente. falo, então para que que você quer algo para o ego? Você quer algo para o ego ou você quer algo para impulsionar e melhorar a sua empresa, né? Então eu Exatamente. acho que muitas empresas ainda encaram a questão da insatisfação do cliente como só uma questão de números para fazer Sim. marketing, porque toda vez que eu não sou uma pessoa de responder pesquisa de satisfação nem nada. Mas se eu tenho um problema muito grave, eu dependo daquilo,
né? Então, por exemplo, concessionária de carro, depende, porque eu tenho que voltar naquela concessionária. Sim. Então, eu vou lá e avalio quando alguma coisa não deu certo. Mas se depois eu fiz aquela avaliação, ninguém tentou entender e ir mais a fundo qual é o problema, por que que você deu essa nota, nada. Então, eu vejo que até as grandes empresas têm muita dificuldade dentro desse Sim, as processo. grandes sim, muita dificuldade. É o que eu falo, só que eu sinto muito, porque apesar de elas serem grandes, faturarem, elas poderiam estar faturando muito Muito mais e, mais. e poderia estar encantando mais, né? Os clientes, ter mais clientes, se tornar uma referência, porque, né, também é sobre lucro, mas é sobre outras coisas também que se posicionam. E de concessionária foi interessante. Eu fiz uma reclamação, mandei, expliquei o porquê. Mas também ninguém entrou em contato comigo. Aí eu falo, então não adianta, gente, não perca tempo, então não pergunte. Ou você pergunta se você quer realmente promover uma mudança, ou então nem pergunta, né? Eu gosto muito, eu ensino muito os meus clientes a fazerem a pedir um feedback verdadeiro, real para as pessoas, saber, porque a gente pega esse feedback e analisa. O que que dá para fazer, o que que dá para melhorar, isso tem razão, isso não tem. Então, olhar com um olhar crítico, porque é o que você falou, é para melhoria só. Entendeu? Ah, vai ter aquele que reclama à toa? Pode até ser que tenha, mas a maioria não vai reclamar à toa. Entendeu? Então, analisa, pelo menos analisa, se está certo ou errado, mas analisa e vê o que que você pode fazer de diferente com aquilo. Né? Tem empresa que até quando recebe reclamação, reclama aqui, não se dá o trabalho de responder, né? Exatamente, pois é. Mas vamos lá, eu acho que esse bate-papo está sendo legal porque você está dando esperança para muita gente, que a gente sabe que infelizmente a maior parte do empreendedor brasileiro passa por grandes dificuldades e desafios, mas você trouxe uma esperança do tipo assim, ó, se movimente, corra atrás que vai dar tudo certo, né? Mas Exatamente. só não fique parado, mas se você se movimentar, estudar e ir atrás, a arte de vencer está garantida, né? Exatamente, é Então eu isso queria aí. que você fizesse um pequeno checklist, né, para um negócio prosperar. O que que ele precisa ter? Eu acho que a primeira coisa foi aquilo que eu falei, né? É a organização financeira. Então, é sentar, analisar números, é fazer um raio-x do negócio todo primeiro. Você tem que sair como se você tivesse com o olhar de fora. Então, a primeira coisa, você vai olhar a tua parte financeira, vai fazer essa organização. Depois, você vai partir para toda a parte do operacional do teu negócio. Então, né, seja o atendimento, seja o primeiro atendimento, que nem eu falei, que é super importante. Analise cada detalhe, como é que está sendo feito, coloque métricas para você conseguir ter dados e analisar. Eu brinco assim que todo final de mês você tem que sentar e analisar. Então você tem que ter alguns dados. Depois toda essa parte, né? Como é que sua empresa, o seu negócio está trabalhando essa parte de encantamento, está fidelizando. E mais do que isso também, ter um objetivo definido. Porque quando a gente tem um objetivo definido, eu consigo lutar para chegar lá e fazer um planejamento para aquilo. Senão eu fico trabalhando, pagando conta, trabalhando, pagando conta. E não é sobre isso, né? Eu acho que a gente tem um negócio, enfim, independente do que você venda, do que você faça, é um algo mais que a gente deseja, né? Eu brinco muito que é sobre lucro também, Exato. mas é uma coisa além. Até que o lucro pode te ajudar a fazer uma coisa além, né? Então, divida isso como um raio-x primeiro da jornada do cliente, como eu falei, olhe de fora, que você vai conseguir ver uma outra perspectiva. Que nem eu falei, de posicionamento, de público-alvo, do quanto você está faturando, do quanto você está tendo de lucro, de quanto você está encantando, como é que é a aparência do teu negócio, condiz com aquilo que você deseja, e faça um planejamento, né? Aonde eu quero chegar? Né? Porque tem gente que fala assim, eu quero ganhar mais. Mais quanto? Não existe. Se você quer ganhar mais, você não vai ganhar nada. Eu quero mais quanto? Eu quero mais 5.000, tá bom. Em quanto tempo? Isso eu prego muito. As coisas soltas, eu quero ganhar mais, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, não vai funcionar. Sinto muito. Se você pensa assim, você não vai conseguir. Então você tem que ter dados concretos, porque aí você consegue chegar. Eu quero ter 5.000 em 3 meses. Tá, quanto por cada mês? Tanto. E como que eu vou fazer para conseguir isso? Quanto eu preciso vender para conseguir isso? Eu preciso vender tanto. Tá, então o que eu vou ajustar para eu conseguir vender? Gente, se seguir essa receita, não tem erro, né? Você pensar em metas mesmo ali, né? Às vezes eu penso, não, eu preciso atingir esse cor. Vai correr atrás. E aí você consegue organizar ali, olhar de fora e ver. E outra coisa, criar um fluxo mesmo, né? Porque eu falo assim, o que tem que ser o fluxo? A engrenagem ela tem que andar assim tranquila, É, né? Então você tem que ver que tá tudo caminhando. Não adianta você vir de um jeito e de repente aqui você para, não. Você tem que seguir o fluxo total até
finalizar. E sempre mirando nesse planejamento, que eu falo de curto, médio e longo prazo. Não é viver um dia, eu vivo hoje, amanhã, eu vendo hoje para comer amanhã. Não é assim. Aonde você quer chegar? E aí você traça pequenas metas e vai alcançando as metas menores, as maiores, até atingir tua meta de longo prazo. E para quem quiser contratar a sua consultoria, como é que faz? Pode ir lá no meu Instagram, né, @drirazera. Lá pode me chamar do direct, pode me chamar. A gente vai marcar uma reunião, que como eu falei, né, a gente vai conversar para ver se realmente, né, tem essa entrega. Eu faço uma consultoria completa, mas faço só treinamento de atendimento também. Eu preciso melhorar o atendimento da minha empresa, o atendimento da minha secretária. Então, eu faço todo esse trabalho também pontual. Tem gente que só quer parte financeira, mas aí a pessoa começa a ver que é um todo, na verdade, né? Mas a gente faz também toda essa parte, palestra do jeito de encantar e fidelizar clientes, né? Então, eu levo para as empresas, passo treinamento. Então, assim, é só me chamar lá que a gente conversa, bate um Para papo. todos os segmentos? Para todos os segmentos, para todos os segmentos. Hoje, o meu trabalho, ele consegue abranger todos os segmentos, desde o pequeno, uma pessoa que tem um negócio e é sozinha, até uma empresa maior, né? Desde uma consultoria completa até tudo separado, vamos dizer assim, né? Que nem eu te falei, eu quero só um treinamento de atendimento. Vamos treinar só atendimento. Eu preciso só da parte de organização financeira, vamos só organizar o financeiro, né? Eu preciso organizar a jornada do cliente, posicionamento, abertura de negócio. Então, eu cuido de todas essas partes. Por isso que é de maneira bem personalizada, né? Então, uma consultoria não é igual a outra. Eu entendo a tua demanda, te passo como que eu posso ajudar, né? O que faria sentido para você, e aí a gente inicia o trabalho. Então, principalmente você, começo de ano, sempre a gente começa o ano com muitos sonhos, querendo colocar muita coisa em prática. Então, saia já da estagnação, faça um 2026 diferente, impulsione seu negócio, dê voz ao seu sonho, então dê o primeiro passo. Então, te recomendo fortemente a conhecer mais de perto o trabalho da Adriana, que eu tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar. Em pouco tempo você vai ver reflexos no seu faturamento e quando a gente vê a coisa dando certo, é um caminho sem volta, tá? Então eu falo que quando a gente pega o fio da meada do sucesso, você vai ver o quanto você vai crescer. Então dê o primeiro passo, porque às vezes o crescimento está na sua frente, você precisa só pensar um pouquinho diferente, fazer algumas coisas um pouquinho diferente, que você vai ver o quanto isso vai ser significativo na sua vida. Então vale a pena. Ano novo, a gente sempre faz uma listinha de coisas que a gente queria ter feito no ano anterior e não fez, né? Coloque como tema principal menos procrastinação e mais ação e a busca pelo sucesso, pela sua arte de vencer. Sim. Adriana, quero te agradecer pela sua participação. Queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo. Muito obrigada, adorei vir aqui. São temas, né, que é minha paixão falar sobre isso, que nem eu falei, ficaria horas e horas, vários podcasts sobre vários assuntos, né? Já está convidado para vir mais vezes. Daria para desdobrar em vários assuntos, né, tudo isso, porque é muita coisa, Sim. né, muito conteúdo, né? Mas para você que está assistindo, gente, que tem ali um negócio, é aquela coisa, não desanime, tá? Dá certo, tudo dá certo, mas desde que você tenha realmente uma estrutura, desde que você supervisione, põe a mão na massa, estude e tenha um objetivo pré-definido, né? Então, a minha dica é pequenos detalhes, às vezes pequenas mudanças, grandes resultados, né? Então, comece hoje, não espere amanhã, comece hoje a já fazer pequenos ajustes aí, que você já vai começar a ver grandes resultados. Te agradeço novamente pela participação e muito sucesso e um excelente ano 2026 para você. Muito obrigada para nós, obrigada, viu? Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque aí os comentários e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Um grande abraço e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!